Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Mestre Pokémon, Volume 3, Parte 8, Capítulo 421. Axel aproximou a cabeça para ouvir a explicação. Eu disse antes que você precisa ter uma boa base para habilidades psíquicas. Foi por isso que treinamos suas estatísticas corporais e também treinamos suas técnicas de aura. Agora, você atingiu um estágio em que seu corpo mal consegue reter uma pitada de onda psíquica. Se for esse o caso, então por que nenhum outro Pokémon pode ter 2 núcleos depois de atingir uma classificação mais alta, como a classificação de Rei? Você já disse que aura e psíquico são a mesma coisa, mas psíquico é um conceito específico e aura é um conceito geral. Há apenas uma diferença de vibração e frequência entre eles. Como eles são muito parecidos, é mais fácil para nós, humanos, ter os dois do que Pokémon, porque os núcleos de Pokémon de tipos diferentes não são parecidos, como aura e psíquico. Axel assentiu com a cabeça em compreensão. Ele estava aprendendo muito com Red. Ele não conseguia imaginar o que teria acontecido com ele se Red não estivesse aqui para treiná-lo e seus Pokémons. Agora que você entendeu a teoria, é hora de lhe dizer como armazenar energia psíquica dentro do seu corpo. A proporção de energia psíquica e energia da aura deve ser 30-70 dentro do seu corpo. Então, a energia psíquica deve ser 30% e a energia da aura deve ser 70%. Pode ser 20, 80 ou 10, 90, mas 30% da energia psíquica nunca deve exceder. A menos que você seja uma pessoa especial que tenha mais potencial para energia psíquica. Uma pessoa tão especial desbloquearia a energia psíquica primeiro e depois energia aura. Você não é uma pessoa tão especial, então não precisa se preocupar com isso. Red tinha o hábito de derrubar a atitude de Axel. Era bom porque Axel havia conquistado muito em tão pouco tempo. Ele precisava de alguém que o fizesse se sentir pé no chão. Eu já disse a você que estamos cercados por aura, mas não por energia psíquica. Existem alguns lugares onde a energia psíquica é abundante, mas você ainda é fraco para ir lá e seu corpo se desintegraria se você fosse lá. Então, como fazemos isso? É muito simples, na verdade. Agora sabemos que psíquico também é outra forma de aura. Então, manipulamos e quebramos a energia da aura de tal forma que apenas energia psíquica é deixada e armazenamos dentro do nosso corpo. Lembre-se, com suas estatísticas corporais atuais, você só pode manter 10% de energia psíquica dentro de você. Mais do que isso, e você simplesmente explodiria em pedaços. Agora, deixe-me mostrar como fazer isso. Red sentou-se em uma posição meditativa e começou a instruir Axel sobre como fazê-lo. Red explicou em detalhes sem perder nada. Axel percebeu que era incrivelmente difícil fazê-lo. Suas técnicas de aura tinham melhorado bastante, mas manipular a aura dessa forma estava fora de seu alcance por enquanto. Axel não perdeu a esperança e começou a fazer isso. Já era noite e Axel não conseguiu fazer isso. Isso foi dado porque era um processo difícil. Terring, tring, 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 kachak. Olá. Olá, Axel, aqui é Elizabeth. Oh, oi, Elizabeth. Você me ligou de repente. Está tudo bem? Sim, está tudo bem. Charizard estava me dizendo para lhe dizer que você deveria vir aqui. Ele diz que pode ser capaz de criar um pré-domínio em breve. Ah, que ótima notícia. Já estou indo, disse Axel. Então o seu Charizard vai subir de nível, disse Red. Sim, sinto que sim agora. Essa é uma ótima notícia. Ainda temos 4 meses antes do início da Batalha da Liga, disse Red. Sim, vamos lá agora. A taxa de vômito havia diminuído, mas ele ainda estava vomitando suas tripas. Como posso impedir isso? Perguntou Axel. Você deve ter um bom entendimento em energia psíquica. Você está chegando lá. Não se preocupe. Agora vamos ver seu Charizard. Eles primeiro conheceram Elizabeth e depois Charizard. Charizard lhe deu um abraço de urso. Seu corpo agora estava mais forte, então ele não sentia que estava sendo esmagado. Então, você tem certeza de que pode criar uma? Perguntou Axel. Bom trabalho. Agora deixe-me ver seu progresso, disse Axel. Charizard fechou os olhos e a temperatura começou a subir. Lenta e firmemente, uma aura vermelha saiu dele e cercou 5 metros ao redor dele. Então outra energia saiu de seu corpo. A energia era mais fraca do que a energia do fogo, mas Axel podia sentir que era muito ameaçadora. Ele simplesmente não conseguia descrever. Ele estava sentindo uma pitada de medo daquela energia. A energia parecia ser uma acima de todas, como se pudesse esmagar tudo e qualquer coisa. Esta era a energia do dragão. Charizard começou lentamente a combinar a energia e, bang, ambas as energias começaram a ficar descontroladas e fora de controle. Axel podia ver que Charizard estava agora muito perto de combinar ambas as energias. Isso era uma boa notícia. Ele sentiu que com sua ajuda, Charizard poderia fazer isso em 2 dias. Depois de 3 dias, não desista, Charizard. Você consegue. Descanse por 5 minutos e limpe sua cabeça. E comece de novo, disse Axel. Já se passaram 3 dias e eles estavam chegando cada vez mais perto de criar esse pré-domínio. No entanto, ele ainda não estava totalmente formado. Esse pré-domínio pode ser o pré-domínio mais difícil. Axel teve que treinar qualquer Pokémon, porque ele estava combinando 2 deles. Charizard estava decidido. Não iria desistir tão facilmente. Ele sabia que o que estava fazendo era muito difícil de realizar. Axel também havia dito isso, mas era Charizard, o poderoso Pokémon. Ele não desistiria. Ele já estava cansado de usar esse movimento por muitas horas. Axel chegou perto e disse, você precisa descansar bem primeiro. Você está pensando que deveria fazer isso hoje e está cometendo erros. Vamos fazer uma coisa. Vamos sair daqui por um tempo e fazer um piquenique. Não queria fazer isso. Estava tão perto e agora Axel estava dizendo isso para dar um tempo. Charizard, você me disse que seguiria minhas instruções. Lembra? Charizard finalmente concordou e Axel sentou em suas costas.
Ele começou a voar e agora, depois de apenas alguns minutos, eles estavam fora do Vale Charicífico. Charizard, está vendo aquela floresta ali em cima? Vamos lá, disse Axel apontando para o grupo de árvores. Eles estavam em uma altitude muito alta e Charizard estava voando a toda velocidade. Axel tinha usado seu casaco de aura para permanecer em suas costas. Eles finalmente pousaram na grama verde e Axel chamou todos os seus Pokémon. Todos anunciaram sua presença. Todo o time foi cumprimentar Charizard. Nidoking ficou especialmente feliz em ver seu melhor amigo. Axel pegou um tapete e um pouco da comida que ele tinha embalado para o dia. Todos eles agora tinham comida para comer, conversar e brincar. Foi um momento muito saudável para seus Pokémons e para ele. Enquanto treinava Charizard em seu movimento pré-domínio, Axel percebeu que ele já era capaz de fazê-lo. No entanto, faltava uma coisa ou outra toda vez que tentava, resultando em fracasso. Charizard devia estar entediado até a morte, pois estava sempre no Vale Charicífico. A competição e ver outros Charizards acima dele o deixaram estressado. Então, Axel sentiu que Charizard precisava de um tempinho de folga de tudo isso. Ele estava confiante de que Charizard seria capaz de fazer isso depois que chegassem ao Vale Charicífico após esse curto piquenique. O piquenique durou o dia todo e agora eles estavam voando em direção ao Vale Charicífico. Eles chegaram ao campo de treinamento. Red ainda estava lá esperando por eles. Ele conversou com Elizabeth e também deixou seu Charizard batalhar com outros Charizards. Era isso que ele estava fazendo em seu tempo livre. Charizard, lembre-se, acalme sua mente e coração, e pense em cada processo para criar pré-domínio. Faça isso lentamente. Não estamos rebatendo agora, então não há pressa, disse Axel. Charizard então fechou os olhos. A temperatura começou a ficar quente e uma aura de fogo saiu de seu corpo. Após esse passo ser feito, outra aura saiu dele. Ambos começaram a se misturar. Esse era o passo que ele sempre bagunçava. Acalme-se e faça isso devagar. Não se preocupe, você consegue, disse Axel. Ambas as energias começaram a se misturar. O processo foi lento, mas Axel não se importou. Depois de algum tempo, Charizard aprendeu seu movimento pré-domínio. Diga o movimento. Uma rajada repentina de vento veio por todo lugar e atingiu Axel quando ele caiu no chão. Red não se moveu um centímetro. Roar. Era difícil ver Charizard dentro do domínio, mas Axel podia sentir que seu poder havia aumentado drasticamente estando dentro do domínio. O domínio havia aumentado a temperatura a um grau inacreditável, mesmo fora de seus perímetros. Uma pressão de aura do domínio fez Axel se ajoelhar. Ele usou resistência de aura para se levantar lentamente. Vamos chamá-lo de Rei Dragão, disse Axel. O movimento foi chamado de Rei Dragão. Charizard cumpriu todos os requisitos para o posto de rei. Charizard agora está subindo de nível. O anfitrião é avisado para estar pronto. O que significava, o anfitrião deve estar pronto, pensou Axel. Um brilho vermelho e azul começou a envolver Charizard. Ele já havia cortado seu domínio. Axel abriu uma caixa e tirou um charcoal. Este foi dado por Elizabeth. Foi formado em Vale Charicífico e era perfeito para Charizard. Axel jogou o carvão em direção a Charizard e ele o pegou. Axel, concentre-se em como Charizard sobe de nível. O nível elemental é um obstáculo difícil de transpor. O nível rei é outro obstáculo. Então, observe atentamente e esteja pronto para acalmá-lo depois que ele subir de nível. Porque ele começaria a se irritar. Disse Red enquanto observava o processo de subida de nível. O processo de subir de nível levou 10 minutos. Em algum momento eles ouviriam um rugido alto de Charizard. O rugido não era de dor, mas de felicidade. Após 10 minutos, roar. Charizard deu um rugido alto e finalmente subiu ao nível de rei. Parabéns. Charizard subiu de nível para rei. Este é o primeiro Pokémon de rank rei do hospedeiro. O hospedeiro será recompensado. Calculando recompensa. Axel não se incomodou em olhar a notificação. Seus olhos agora estavam encarando os olhos de Charizard. Charizard, você está se sentindo bem? Perguntou Axel. Olhou para Axel com dominância e raiva. Pôde ver que um humano insignificante o estava encarando. Charizard, lembre-se de todos os momentos que tivemos. Lembre-se de que você é parte do meu time. Disse Axel e começou a andar em direção a Charizard. De repente Charizard começou a se lembrar de todos os momentos que teve com Axel. Como Axel o treinou e como Axel cuidou dele. Axel era mais fraco que Charizard, não havia dúvida sobre isso, mas ele era o treinador em quem Charizard confiava. Um sinal de clareza começou a se formar em direção a Charizard. Axel já tinha se aproximado. O calor produzido por Charizard por apenas estar ali não era algo que um humano comum poderia suportar. No entanto, Axel não era um humano comum. Ele era um usuário de aura. Ele estava usando um casaco de aura enquanto suas mãos davam tapinhas nos ombros de Charizard. Você fez um bom trabalho. Parabéns por subir de nível para rei, disse Axel. Depois de algum tempo, Charizard finalmente se acalmou e sua mente agora estava clara. Charizard, controle o calor ao seu redor, disse Axel. Ele estava tentando fazer isso, mas não conseguiu. O que está acontecendo? Perguntou Axel. Ele tinha visto vários Pokémon de nível rei e nenhum deles emitia tanta aura e calor quanto Charizard e parecia que ele não conseguia controlá-lo. É por isso que estou aqui, disse Red com um sorriso. O que você quer dizer? Perguntou Axel. Quando um Pokémon alcança o posto de rei, ele transmite aura e sua energia central para fora subconscientemente. Ele precisa de tempo para controlar sua aura. Antes disso, você não deve me deixar chegar perto de nenhum outro humano comum. Como eu digo para ele controlar isso? Perguntou Axel. É um processo fácil. Você não precisa se preocupar. Disse Red e começou a contar o processo.
Charizard deveria fechar os olhos e sentir o poder dentro dele. Era para controlá-lo lentamente até que nada vazasse. Ele começou a próxima parte do treinamento e em poucas horas, conseguiu esconder completamente a aura supressora. Você precisa treinar seu Charizard a um nível tal que outros não consigam dizer que ele é um Pokémon de rank rei. Isso só pode acontecer quando ele consegue controlar completamente sua aura e até escondê-la, disse Red. Eu sei que pode ser um movimento estratégico e isso pode surpreender o inimigo, mas há algum outro motivo para isso? Perguntou Axel. Você começou a entender minhas dicas. Sim, há outra razão para isso. Quando um Pokémon atinge o posto de rei, ele é capaz de enviar subconscientemente ondas de aura poderosas para fora dos arredores. Mas também há um momento em que o Pokémon é capaz de esconder completamente sua aura. Esconder a aura completamente tem dois benefícios. Primeiro, o inimigo não poderia dizer que era um Pokémon de rank rei, o que dá tempo para Charizard surpreender o inimigo. Em segundo lugar, quando digo esconder, quero dizer não vazar a aura para fora. Ao fazer isso, o Pokémon, neste caso Charizard, usaria seu poder apenas quando precisasse. Isso significa que o poder não vazaria e poderia preservá-lo para uma situação melhor. Mesmo que você esteja de pé, você está usando sua resistência e está usando uma quantidade desnecessária dela. O mesmo é verdade para Pokémons e agora ele poderia armazenar essa quantidade desnecessária e usá-la quando precisasse. Isso levaria algum tempo. Capítulo 422. Red também lhes ensinou como esconder a aura, mas levaria algum tempo para dominar a técnica e Axel não tinha pressa. Ele finalmente olhou para as notificações. Ele estava esperando a recompensa e esperava que a recompensa fosse Rei Crescimento Excessivo, assim como Elemental Crescimento Excessivo, mas não foi o caso. Jim. Recompensa. Um novo talento foi recebido. Assistência de domínio. Axel clicou no talento e ele disse. Assistência de domínio. Esse talento ajudaria o Pokémon a criar e modificar o domínio. Essa era uma habilidade útil. No futuro, o domínio seria muito importante para cada Pokémon e se esse talento ajudasse seus Pokémons a criar e modificar o domínio, então seria uma boa notícia. No dia seguinte, Axel agora estava pronto para ir. Ele tinha muitas coisas para fazer e treinar seus Pokémon. Charizard, você está pronto para vir comigo? Perguntou Axel. Croar? Então, você ainda quer estar aqui por alguma coisa? Perguntou Axel. Roar? Ok, treine aqui até a batalha da liga começar. Esteja na posição mais alta do rank rei. Eu sei que você consegue, disse Axel depois de dar um tapinha em suas costas. Ambos se despediram e Axel se teletransportou com Red. Axel tinha um pressentimento de que Charizard iria querer ficar ali. Era um Pokémon muito competitivo e não ficaria parado até se tornar o Pokémon mais poderoso daquele vale. Então, quando ele alcançou o rank rei, Axel estava confiante de que ele ainda poderia querer desafiar outros Pokémons de rank rei. Axel retornou para sua casa com Red. Axel podia sentir que Nidoking queria sair da bola, então Axel a soltou. Jim. O atributo de ataque de Nidoking foi atualizado para o nível SS. Jim. Nidoking está subindo de nível. Você quer aumentar o nível? Sim, aumente a classificação. Jim. Por favor, especifique a condição para subir de nível. Sua defesa especial e ataque especial devem ser de nível SS e ele deve ter um novo movimento. Finalmente, Nidoking alcançou o estágio de aumento de nível e Axel impôs uma condição para isso. Axel queria que Nidoking tivesse uma boa maestria de tipo de solo antes que ele pudesse pensar em adicionar tipo de solo ao seu domínio. Ele também queria ter um novo movimento relacionado ao tipo de solo. Axel olhou para suas estatísticas. Nome do Pokémon, Nidoking, idade 1,5 ano. Apelido do Pokémon, Megalania. Classificação do Pokémon, classificação Pseudo-Rei. Habilidade, ponto de veneno, dominado. Habilidade oculta, força absoluta, 15%. Potencial, roxo. Saúde, 7.500 ataque, SS. Agilidade B defesa, S++. Ataque especial, S++ defesa especial, S+. Núcleo, veneno, masterizado. Solo, masterizado. Poder oculto, elétrico, 20%. Alguns de seus movimentos tinham subido de nível. Axel olhou para a descrição do movimento com um sorriso satisfeito. Escavação. Poderia dizer a localização do inimigo durante a escavação. Bomba de lama. A lama grudaria nos Pokémon, tornando-os mais lentos. Fissura. O movimento é mais rápido do que antes. Tempestade de areia, nível 40. É muito mais rápida e feroz. Nível 45. O inimigo não conseguia enxergar direito na tempestade de areia. Endurecimento por areia. Agora está em forma semissólida. Ele se concentrou principalmente em movimentos do tipo terrestre e seu predomínio durante esse tempo. Nidoking havia crescido muito bem agora. A maioria de suas fraquezas agora se transformaram em sua força e ele agora se tornou um Pokémon poderoso. Ele havia treinado bastante sobre movimentos de solo e agora estava pronto para aprender um novo movimento relacionado ao tipo de solo. Axel focou na erosão para Nidoking. Areia e tipo de solo poderiam erodir qualquer coisa, mas normalmente isso era feito lentamente. Se as propriedades do tipo de solo fossem usadas perfeitamente, Nidoking tinha o poder de erodir qualquer coisa. Nidoking não estava nesse nível agora, mas poderia começar. Megalania, agora acho que devemos nos concentrar em seu novo movimento de tipo terrestre. Deve estar relacionado à erosão. Axel começou a explicar o novo conceito da mudança para Nidoking. Era desafiador, mas poderia ser feito com treinamento suficiente. Axel ainda não tinha conseguido armazenar a energia psíquica. Ele ainda estava treinando e sentia que estava perto agora. Após um mês. Jim.
Parabéns, o anfitrião agora pode armazenar energia psíquica. Um novo estado foi adicionado à sua página de status. Finalmente, gritou Axel. Ele agora finalmente conseguia manipular a aura, criar energia psíquica e finalmente armazená-la. Levou mais de um mês para fazer isso e foi muito cansativo. Bom trabalho, Axel. Você fez isso muito rápido. Estou orgulhoso de você. Agora armazene a energia psíquica na proporção de 30, 70, como eu disse antes, e então começaremos a treinar outras técnicas, disse Red. Pidgeot agora iria completar seu requisito de estatísticas corporais muito em breve. Ele também estava treinando seu novo movimento aura de ar, e estava perto de nivelá-lo para 40. Depois de 2 dias. Jim, Pidgeot melhorou sua defesa especial para nível S. Jim, Pidgeot está subindo de classificação. Uma luz branca e azul envolveu e ele começou a brilhar. Axel jogou uma gema do tipo voador em direção a Pidgeot. Era um item de aprimoramento de tipo e aumentaria ainda mais o nível de Pidgeot após ele subir. O processo levou apenas 5 minutos e agora, Pidgeot estava bêbado com um novo poder. Começou a voar a toda velocidade. O ar estava furioso aqui e ali com suas manobras de voo. Depois de voar por alguns minutos, ele finalmente veio em direção a Axel. Axel deu um tapinha em sua cabeça e ele fechou os olhos sentindo-se feliz. Era o sonho de todo Pokémon pelo menos atingir o nível elemental e Pidgeot finalmente conseguiu. Ele ainda tinha um longo caminho a percorrer, mas havia completado seu primeiro marco. Descanse por hoje e então concentre-se em seu novo movimento. Aumente para 40. Então pensaremos em outra coisa, disse Axel para Pidgeot. Pidgeot era um Pokémon muito emotivo. Ele ficava muito feliz se algo bom acontecesse e muito triste se algo ruim acontecesse. Então, Axel teve que passar um tempo com Pidgeot para comemorar sua subida de nível. Eles também fizeram uma pequena festa em casa para comemorar a promoção. Todos estavam lá, incluindo seus familiares. Axel então olhou para as estatísticas de Pidgeot. Nome do Pokémon, Pidgeot, idade 10 meses. Apelido do Pokémon, Flap. Classificação do Pokémon, Elemental. Capacidade, olhos aguçados, 88%. Habilidade oculta, bico grande, 69%. Potencial, marrom, monstruoso. Saúde, 3.000. Ataque, F. Agilidade, F. Defesa, F. Ataque especial, F. Defesa especial, F. Núcleo, voar, masterizado. Poder oculto, elétrico, 6%. Durante o mês inteiro ele treinou apenas com a aura do ar, e finalmente conseguiu subir de nível para 39. Ele só precisou de um pequeno empurrão para tornar o movimento invisível. Venusauro também estava muito perto de subir de nível. Ele seria um Pokémon poderoso depois de atingir o nível Pseudo-Rei. Ele havia cumprido a maioria dos seus requisitos. Só faltava controle de campo para subir de nível para 50. Absol e Taurus ainda estavam muito longe de subir de nível, mas estavam fazendo o melhor que podiam. Outros Pokémons de classificação Pseudo-Rei também estavam tentando o melhor, mas nem sequer tinham obtido sua condição de subida de nível. Era muito difícil subir de nível para a classificação Rei. Gyarados também estava muito perto de subir de nível. Ele havia recebido a condição de subir de nível 2 semanas antes. Ele havia cumprido todas as condições de subir de nível, exceto manipulação de água, que estava definida para o nível 40. Depois de 4 dias. Jim, o controle de campo de Venusauro subiu para 50. O alcance do controle de campo foi aumentado para 20 metros e o movimento ficou mais rápido. Jim, Venusauro cumpriu todas as condições para subir de nível. Jim, Venusauro está subindo de classificação. Uma luz verde e roxa envolveu Venusauro. Agora ele iria subir de nível para Pseudo-Rei. A área se tornou um pouco mais vibrante ao redor dele e ele realmente cresceu um pouco. Ele finalmente subiu para o posto de Pseudo-Rei. Venusauro não era um Pokémon selvagem, então, embora a subida de posto estivesse deixando sua mentalidade instável, ele ainda não tinha saído em fúria. Axel deu um tempo para esfriar e depois de alguns minutos, ele estava praticamente pulando em sua direção para dizer que tinha feito um bom trabalho. Axel também deu um tapinha na cabeça dele e o abraçou com força. Bulbasauro era um bebê quando Axel o pegou e agora ele havia se tornado um Pokémon de classificação Pseudo-Rei. Era muito surreal até mesmo pensar nisso. Axel também organizou uma mini festa para comemorar sua classificação. Como ele tinha feito isso para Pidgeot, ele se sentiu mal por não ter feito isso para Venusauro. Axel, você sabe que dia é amanhã? Perguntou Agnes cheia de expectativa. O que é amanhã? É seu aniversário? Perguntou Axel e começou a pensar, e então percebeu que o aniversário de Agnes foi comemorado recentemente. Então, o que era amanhã? Amanhã é a competição Blaze Pokémon, disse Agnes. Sério? Achei que ainda havia tempo para isso, disse Axel. Não, foi 2 semanas antes, mas como você estava em treinamento intenso, não queríamos te atrapalhar. Mamãe também disse que você estava sob muita pressão naquela época. Mas estamos planejando fazer isso amanhã. Você está pronto para isso? Perguntou Agnes. Agnes estava certa sobre a pressão. A pressão era devido à ascensão de Venusauro, Pidgeot e Gyarados. Como 2 deles tinham subido de nível recentemente, ele estava de bom humor. A competição Blaze Pokémon foi algo que Axel organizou há 6 meses. Era chamada de competição Axel Pokémon naquela época. Era uma competição onde Pokémon do mesmo rank competiriam e então o vencedor de cada rank seria recompensado. Mais tarde, os Pokémons de sua família também quiseram competir, então a competição foi chamada de competição Pokémon Blaze. Vamos fazer isso depois de 3 dias, disse Axel. Ok, precisamos nos organizar e comprar muitas coisas para isso. Você está certa, vamos fazer isso depois de 3 dias. Disse Agnes enquanto corria alegremente em direção à mãe para contar as boas novas.
O que é a competição Blaze Pokémon? Perguntou Red. Axel continuou contando a história de como tudo foi criado e o que aconteceu na primeira competição. Isso é muito interessante. Posso participar? Perguntou Red. Não, você não pode. Primeiro, você não é um Blaze, e segundo, quem pode vencer você? Haha, isso é bem verdade. Mas eu tenho outros Pokémons que não são de rank rei e acima. Todos eles são de regiões diferentes. Acho que seria interessante. Você tem medo de não conseguir me vencer no mesmo nível? Provocou Red. Você acha que eu vou cair nessa? Perguntou Axel novamente. Hahaha, eu só quero dizer que se o seu Pokémon for de nível elemental, você não tem confiança em derrotar meu Pokémon que é de nível elemental? Perguntou Red. Axel não queria incluir Red na competição porque a competição seria muito feroz e ele só queria aproveitar a luta. No entanto, incluir Red também testaria seus Pokémon e isso pode inspirá-los a treinar ainda mais. Ok, vou incluí-lo na competição, mas você precisa me enviar os Pokémon que deseja inscrever na competição antes que ela comece. Eu concordo com isso. Eu não usaria um Pokémon de nível rei ou superior, disse Red com um sorriso. Axel não conseguia entender o que Red estava pensando, mas não estava gostando daquele sorriso em seu rosto. Ele queria que a competição acontecesse depois de 3 dias, pois Axel previu que Gyarado subiria para o nível de pseudo-rei até lá. No dia seguinte, Agnes estava muito feliz por algum motivo. Ela estava fazendo faixas e balões por toda a casa para a competição. Ela só tinha um Pokémon que era Dragonite, mas ela estava confiante de que seu Pokémon venceria dessa vez. Axel estava se concentrando e usando suas novas técnicas. Red também o estava treinando em técnicas psíquicas. Até agora ele só tinha aprendido 2 técnicas, resistência psíquica e comunicação mental. Resistência psíquica era diferente de resistência de aura, pois bloquearia ataques de status do tipo psíquico, como confusão, e reduziria seus efeitos enquanto comunicação mental ajudaria Axel a se comunicar com seus Pokémon. Ele ainda não conseguia se comunicar corretamente com palavras, mas não conseguia entender o significado dos gritos deles. Ainda precisava subir de nível bastante para entender o Pokémon completamente. Red disse que Axel estava indo muito bem nos treinos e havia progredido além das expectativas. Jim, o anfitrião cumpriu os requisitos. O anfitrião agora está subindo para o rank raro. A mesma dor de esmagar os ossos percorreu todo o seu corpo. Ele sentiu como se cada célula do seu corpo estivesse sendo perfurada por agulhas. Era algo que não podia ser descrito em palavras. No entanto, a dor ainda era menor do que a primeira vez. Após 3 minutos de dor, a dor foi novamente transformada em êxtase e ele sentiu uma sensação muito reconfortante. Jim, o anfitrião subiu de nível para raro. Capítulo 423. Red ficou chocado e fora de si. Como um humano pode subir de nível tão rápido? Axel levou muito tempo para subir de nível para o nível incomum, e agora ele subiu de nível para o nível raro em apenas alguns meses. Se Axel lhe dissesse que havia imposto uma condição para subir de nível, e que era por isso que ele estava um pouco atrasado, Red teria desmaiado de raiva e ciúmes. Axel subiu de nível rapidamente devido ao seu talento, crescimento elemental, que agora se aplicava a Axel também. Axel se levantou lentamente depois que a dor passou e então olhou para suas estatísticas. Nome, Axel Blaze. Raça, demi-humano. Classificação, incomum. Alinhamento, família Venu. Profissão, treinador Pokémon mestre. Título, o sucessor. Reputação, 7.430.000. Saúde, 2.000 aura, 1.200. Força, 800 agilidade, 756. Intelecto, 780 liderança, 2.000. Psíquico, 380. Habilidades ativas. 1. Identificar nível 14. 2. Sentido de aura nível 49. 3. Resistência de aura nível 47. 4. Pressão de aura nível 45. 5. Casaco de aura nível 42. 6. Resistência psíquica nível 20. 7. Comunicação mental nível 12. Habilidades passivas. 1. Crescimento excessivo. 2. O criador. 3. Crescimento excessivo de elementos. 4. Captura de movimento. 5. Assistências de domínio. Pokémon, Nidoking, Shedinja, Beedrill, Charizard, Gyarados, Absol, Venusauro, Taurus, Mamosvine, Pidgeot, Gogoat, Alakazam, Cetelix. Pokédollars, 4 bilhões e 120 milhões. Missão principal, 4. Submissão, 1. Missão especial, 0. Itens, pedra dura, cristal de atualização, impulso rotativo. Houve algum aumento em suas estatísticas. Agora ficou mais difícil aumentar suas estatísticas. Uma nova aba psíquico estava disponível e era 380. Axel treinou muito para aumentá-la a tal nível. Todas as suas técnicas de aura foram aprimoradas e as técnicas psíquicas também foram aprimoradas para um nível satisfatório. Ele finalmente alcançou uma classificação rara. Red ainda estava chocado que Axel alcançou uma patente rara em tão pouco tempo. Ele não disse isso a Axel em voz alta, mas sua expressão dizia tudo. Talvez haja esperança para o futuro, pensou ele. Só ele sabia o que estava pensando. Axel então olhou para as estatísticas de Venusauro, porque ele estava muito ocupado ontem. Nome do Pokémon, Venusauro, idade 10 meses. Classificação do Pokémon, Pseudo-Rei. Habilidade, super crescimento 100%. Habilidade oculta, clorofila, 93%. Potencial, marrom.
Saúde, 7.000 ataque, F. Agilidade, F. Defesa, F. Ataque especial, F. Defesa especial, F. Núcleo, grama masterizado. Poder oculto, água, 19%. Itens, o medalhão. Quase todos os seus movimentos do tipo grama subiram de nível e a maioria deles cruzou o limite. Sua saúde agora estava em 7.000. Aquela era uma barra de saúde para um Pokémon normal de rank rei. Ele então percebeu o medalhão que meu lidera e começou a conectar os pontos. O medalhão foi muito útil normalmente. Venusauro não seria tão poderoso. Embora ele tenha alcançado recentemente o posto de Pseudo-Rei, essas estatísticas não eram de um Pokémon de posto Pseudo-Rei. Essas estatísticas eram de um Pokémon de posto Pseudo-Rei de pico. Axel então olhou para os movimentos que haviam cruzado o limite. Chicote de videira nível 40. Pode usar 6 videiras em vez de 2. Nível 45, pode usar o movimento independente do seu corpo. Chicote de videira não poderia vir do chão também. No entanto, apenas 2 videiras poderiam ser usadas para este método. Síntese nível 40, pode recuperar 40% da saúde. Nível 45, pode recuperar 50% da saúde. Nível 50, pode recuperar 55% da saúde. Semente sanguessuga nível 40, pode usar 2 sementes simultaneamente em 2 Pokémon diferentes. Folha navalha nível 40, o poder e a área do ataque aumentaram enormemente. Nível 45, cada uma das folhas ficou mais afiada e agora tem mais poder de penetração. Terreno gramado nível 40, agora só pode curar Venusauro e não outros Pokémon. Raio solar nível 40, é mais rápido. Nível 45, é mais poderoso e penetrante. Nível 50, poderia usar 2 raios solares em vez de 1. Nível 55, o poder do movimento é instantâneo. Planta mortal, nível 40 não precisa recarregar para o próximo turno. No entanto, o poder é massivamente reduzido. Nível 45 não precisa recarregar para o próximo turno. No entanto, o poder é reduzido. Pilar de grama nível 40. Essas gramas podem sair de qualquer lugar dentro do raio de 5 metros. No entanto, a pressão da grama é reduzida. Nível 45. Essas gramas podem sair de qualquer lugar dentro do raio de 10 metros. No entanto, a pressão da grama é reduzida. Aromaterapia nível 40. Pode curar efeitos de status de nível médio. Antes, só podia curar efeitos de status de nível baixo e tinha que fazer isso mais vezes para ser mais eficaz. Pó venenoso, nível 40. Tornou-se mais letal e mais eficaz. Chicote de sanguessuga nível 40. Pode curar ferimentos sérios com tempo suficiente. Nível 45, o poder seria armazenado no chicote de videira e na semente de sanguessuga e poderia ser usado em aliados em 5 minutos. Controle de campo nível 40, uma versão mini do Hashirama Senju. Nível 45, consome menos resistência. Nível 50, pode ser usado em um raio de 20 metros. Antes eram apenas 10 metros e o movimento se tornou mais rápido. Restaurar nível 40, pode armazenar e curar até 40% da saúde máxima, uma vez. Nível 45 pode armazenar e curar até 50% da saúde máxima, uma vez. Espinhos de madeira nível 40, poderia afetar um raio de 10 metros. Antes eram apenas 5 metros. A cabeça de Axel estava zumbindo depois de ver tantas mudanças. Venusauro tinha se tornado praticamente um novo Pokémon. A maioria de seus movimentos tinha passado do limite, sua saúde tinha aumentado massivamente, sua habilidade tinha subido para 100%. E suas outras estatísticas também tinham subido muito bem. Mesmo um Pokémon de pico de classificação Pseudo-Rei pode não ser capaz de vencer Venusauro. A mudança mais poderosa foi Raio Solar para o nível 55 e Controle de Campo para o nível 54. Esses seriam os ataques mais poderosos de Venusauro. Venusauro, tire 2 dias de folga do treinamento e tente se acostumar com sua nova forma e atualização de movimentos. Venusauro, gritou. Axel agora podia sentir o que ele estava dizendo através da comunicação mental. Ele estava dizendo que queria conhecer os pais e tirar alguns dias de folga. Ele estava tranquilo com isso. O Alakazam de Red poderia te levar lá, mas você não quer competir na competição Blaze Pokémon? Você pode ver o quão poderoso você se tornou entre seus pares, disse Axel. Venusauro. Ele concordou em ficar por alguns dias para ver o quão poderoso ele havia se tornado. Ele estava animado para experimentar seu novo poder. Faltavam 3 meses para o início da Batalha da Liga. Apenas um de seus Pokémon havia alcançado o posto de rei. Ele podia dizer que Cetelix estava muito perto de chegar lá. Só faltavam algumas atualizações de status. Como Cetelix já tinha sido um Pokémon selvagem antes, levou muito tempo para atualizar seus status. Porque seus status devem ter sido muito baixos quando ele evoluiu e subiu para o nível Pseudo-Rei. Então, ele teve que compensar a diferença quando estava subindo para o posto de rei. Estatísticas mostraram que o sistema era muito complicado. Havia postos, mas os postos não eram absolutos. Tipo, o posto F de defesa em Venusauro quando era um posto elemental era diferente do posto F de defesa quando Absol era um posto elemental. A defesa de Venusauro era muito maior que a de Absol. Então, mesmo que as classificações fossem as mesmas, a realidade era diferente. No entanto, mesmo que pudesse haver diferenças de poder com a mesma classificação, o sistema sempre teria um requisito mínimo que um Pokémon deveria cumprir para a mesma classificação. Foi por isso que o Cetelix demorou tanto, pois suas estatísticas não eram muito promissoras quando era um Pokémon selvagem. Seu ataque agora estava na classificação S++ e ele só precisava de um pequeno reforço para atingir a classificação SS. No dia seguinte, era de manhã cedo e Axel estava fazendo o exercício de aquecimento. A exigência do exercício de aquecimento havia aumentado. Axel ainda tinha que completar 100 voltas, mas agora ele tinha que fazer isso em 4 horas. Então, Axel tinha que manter a velocidade de 125 km por hora por 4 horas.
Isso pode parecer desumano, mas esta não era a Terra. Era o mundo dos Pokémon e Axel alcançou uma classificação rara. Então, ele conseguia fazer isso, mas ainda era muito desgastante para seu corpo jovem. Axel estava correndo pela casa. Ele já tinha completado 80 voltas e faltavam mais 20 voltas. Ele estava bufando e resfolegando. Jim, o ataque do Cetelix foi atualizado para o nível SS. Jim, Cetelix cumpriu todas as condições para subir de nível. Agora está subindo de nível para Rei. Esteja preparado. Um brilho prateado e marrom envolveu Cetelix. Axel tirou uma grande bolsa de areia macia da caixa. Era um item de aprimoramento de tipo para Cetelix. Axel pagou um preço alto por ele. Areia macia era difícil de encontrar na natureza. Axel jogou a bolsa de areia macia em direção a Cetelix porque a área ao redor de Cetelix estava muito estável agora. A areia começou a se formar do nada. Primeiro, Axel sentiu que o ambiente estava sujo de areia. Depois começou a sentir areia dentro da boca, depois do nariz e isso começou a afetá-lo. Axel já havia dito à família para entrar em casa e se proteger. A aparição de um Pokémon de rank Rei não era algo que uma pessoa normal poderia suportar. A areia nos arredores evoluiu para uma tempestade de areia e depois uma tempestade de areia furiosa. Axel já usava casaco de aura para se proteger da tempestade de areia, mas a força da tempestade era tão alta que ele estava empurrando de volta. 10 minutos de tempestade extenuante e... Jim, parabéns, Cetelix finalmente subiu para o posto de Rei. Axel então percebeu que agora estava em apuros. Ao contrário de Charizard, Cetelix ainda não era tão próximo de Axel. Charizard entendeu Axel e se acalmou, mas Cetelix fará o mesmo? A tempestade ainda estava furiosa. Axel estava usando a mão para cobrir o rosto. A aura de um Pokémon de nível Rei não era brincadeira. Cetelix, parabéns. Você finalmente subiu de nível. Agora, acalme-se. Eu prometi que te subiria de nível para Rei e eu cumpri meu acordo. Você não vai cumprir sua parte do acordo? Cetelix estava sentindo a adrenalina de sua ascensão. Subir de nível para Ranking Rei dava um tipo diferente de excitação ou adrenalina a um Pokémon. Ele estava sentindo que estava no topo deste mundo e que havia alcançado seu estágio primordial. Tal sentimento era muito viciante para qualquer Pokémon. Normalmente, os Pokémon selvagens destruíam suas casas inteiras e seus familiares com tanta pressa. Axel manteve a calma e repetiu as mesmas frases várias e várias vezes. Finalmente, Cetelix notou Axel e ouviu o que ele estava dizendo. Red já havia chamado seu Beedrill para reforços. Era uma situação arriscada e ele não queria que Axel se transformasse em uma pasta de carne. Finalmente, Cetelix percebeu o que estava acontecendo. Antes ele estava sentindo que não deveria estar sob um humano depois de ganhar tanto poder, mas então ele começou a perceber a conversa que teve com Axel. Era por causa de Axel que Cetelix estava tão forte agora e acreditava que Axel o ajudaria a alcançar outro estágio mais alto. Embora Axel fosse muito mais fraco do que ele, a mente de Axel era algo que ele deveria respeitar. Ele começou a se acalmar lentamente e a tempestade de areia furiosa começou a diminuir. Axel já o havia ensinado a controlar sua aura. Ele tentou fazer isso e em 10 minutos, o chão estava limpo e não havia tempestades de areia. Axel chegou perto e deu um tapinha em sua cabeça, dizendo que ele tinha feito um bom trabalho. Ele disse para o animal descansar por um dia e também planejou organizar uma mini festa em sua casa para comemorar. Lentamente seus familiares saíram da casa para ver o que havia acontecido. Cetelix subiu de nível no campo de treinamento, que ficava longe da casa, mas ainda assim, eles conseguiam sentir e ouvir enquanto se escondiam dentro da casa. Axel, o que diabos aconteceu? Gritou sua mãe. Mãe, linguagem, disse sua irmã. Desculpe, o que aconteceu? Perguntou sua mãe novamente. Mãe, é isso que acontece quando um Pokémon sobe para o nível Rei. Cetelix finalmente subiu para o nível Rei agora. Sério, vó, é a primeira vez que vejo um Pokémon de nível Rei. Posso chegar mais perto? Perguntou Noah. Sim, claro. Cetelix não se importaria. Noah tinha visto o mundo inteiro quando Axel começou a treinar com Red. Ele tinha visto como a aparência de Cetelix tinha mudado. Axel contou a ele o conceito de poder antigo. Ele tinha visto como os Pokémon de Axel eram capazes de criar movimentos pré-domínio. Ele também tinha visto 2 núcleos dentro de Nidoking, uma nova evolução de Nidorino. Axel lidera tantos choques e raios que ele agora estava entorpecido. Vendo tudo isso, ele concluiu que Axel era um gênio único em uma era. Ele estava confiante de que não conseguiria chegar a esse estágio mesmo que não tivesse se machucado no passado. Ele se sentiu feliz que Axel tirou Abra disso e ele se machucou. Axel pode não ter alcançado tal altura se aquele incidente não tivesse acontecido. De uma forma ou de outra, em seu subconsciente, ele finalmente perdoou Axel hoje por arruinar sua vida. Capítulo 424. Noah Blaze era tio de Axel e irmão mais novo de Aaron Blaze. Ele era um treinador talentoso e a cidade de Akone tinha muita esperança nele. Durante seus anos de juventude, ele já tinha um Pokémon de classificação elemental. Ele era um treinador promissor. Mas todas essas esperanças e sonhos foram por água abaixo quando seu Pokémon ficou permanentemente ferido, incluindo ele mesmo. Ele nunca demonstrou isso em seu rosto ou disse nada, mas nunca perdoou Axel pelo que aconteceu com ele. Ele sabia que era estúpido ficar bravo com uma criança de 6 anos. Sempre que olhava para Axel, seu coração derretia de amor. Aaron e sua esposa fizeram de tudo para deixar Noah confortável. Noah nunca pensou em se casar com ninguém porque ele sentia que era um homem fracassado. Mas quando Axel começou sua jornada, tudo mudou. Axel se tornou o sucessor do mestre Pokémon Samuel Ock. 2. Ele venceu todas as batalhas de ginásio em 2 anos. 3. Ele agora tinha 8 Pokémon de nível pseudo-rei. 4. 2 desses Pokémon já haviam subido para o nível de rei.
5. Axel curou ele e Scizor e agora Scizor estava tão poderoso quanto sempre. 6. Axel descobriu novas evoluções. 7. Ele também descobriu o uso do poder antigo. 8. Axel deu a ele um Slowpoke e também usou algum poder misterioso. Agora Scizor já era um Pokémon de classificação Pseudo-Rei e Slowking. Uma nova e poderosa evolução de Slowpoke também estava chegando a esse estágio. 9. Axel também presenteou sua irmã mais nova com um Pokémon de classificação Pseudo-Rei 10. E a família agora era uma família de classe média, mas uma família rica. Tudo que Axel realizou, ele sabia que não poderia ter feito nenhuma delas. Ele sentiu que a lesão dele e de Scizor foi um dos fatores que impulsionaram o treinamento rigoroso e a conquista de Axel. Então, depois de tantos anos, ele sentiu que aquele dia não foi uma maldição, mas uma bênção para ele e sua família. Já eram 20 horas e eles estavam fazendo um churrasco. Axel exagerou na festa. Era seu segundo Pokémon de Rank Rei. Claro, ele estava muito feliz. Axel também começou a beber álcool. Qualquer adolescente teria permissão para beber quando chegasse aos 13 anos. Essa era a regra deste mundo. No entanto, sua mãe ainda não ficava feliz quando ele bebia álcool. Mas como hoje era um dia tão importante, sua mãe o deixou beber. Red agora se tornará parte da família. Red estava ali há muito tempo. Ele ia encontrar seu filho, Ash, uma vez por semana. O resto do tempo ele estaria ali treinando Axel e também seus Pokémons. Red, Axel, Aaron e Noah estavam agora muito bêbados. Tendo uma aura dentro de seu corpo, a tolerância de Axel ao álcool era muito alta, mas ele bebia tanto que agora estava começando a ficar tonto. Axel, tenho algo a lhe dizer, disse Noah e se virou para Axel. Noah também estava bêbado a essa altura. Seu corpo estava oscilando, mas seus olhos não. Seus olhos estavam olhando diretamente para Axel. Ele parecia muito sério. Dê o seu melhor e se torne o mestre Pokémon, disse Noah em voz alta. Sua voz ecoava na noite escura. Apenas o som do fogo queimando na madeira era choroso. Axel também olhou para o tio por alguns segundos e respondeu, eu vou, tio. Eu farei o meu melhor. Essa foi a primeira vez que seu tio disse algo assim. Ele se sentia mais responsável agora. Ele tinha que aumentar o treinamento a partir de amanhã. Depois daquele momento estranho e saudável, todos comeram até se fartar e foram dormir. No dia da competição, hoje estamos reunidos aqui para a segunda competição Blaze Pokémon, gritou Agnes com o microfone na mão. Todos os Pokémons participantes da competição deram seus gritos de alegria. Eles agora estavam prontos para a competição. Havia faixas por todo o campo de treinamento. Também havia alto-falantes ao redor do campo de treinamento. Havia balões e muitos tipos de decorações. Agnes tinha se esforçado muito para esta competição. Até mesmo os vizinhos e outros cidadãos da cidade de Acone vieram aqui para ver o que diabos estava acontecendo. Agora, antes de passarmos para as regras da competição, vamos ver quais são as recompensas. Os Pokémon ficaram selvagens. Foi por isso que eles participaram da competição. Foi pelas recompensas e para mostrar aos outros o quão poderosos eles realmente eram. As recompensas seriam diferentes de antes. Primeiro, os vencedores ganhariam uma medalha de ouro cada. Isso é um sinal de que você venceu a competição. A competição seria realizada a cada 6 meses e o Pokémon com 3 medalhas ganharia uma recompensa exclusiva. A recompensa aumentaria diretamente seus poderes para outro nível. Tal recompensa seria procurada e dada a você. Agora para a recompensa imediata. O vencedor da competição de hoje pode pedir qualquer coisa que não seja treinamento ou power up. Sim, você pode pedir qualquer coisa. Houve vários gritos e aprovações da multidão. Agnes falou novamente, agora para as regras. As regras são simples. O treinador não ajudaria na luta. O Pokémon lutaria com outros Pokémon nas mesmas fileiras e lotes seriam sorteados para a luta. É isso. Agora a lista de Pokémons que lutariam nessa competição são: classificação incomum, 1. Dragoni, Agnes, 2. Tiranitar, Red, classificação elemental, 1. Ninetales, mãe de Axel, 2. Lento, Noah, 3. Touro, Axel, 4. Guiarados, Axel, 5. Absoluto, Axel, 6. Pidgeot, Axel, 7. Infernap, Red, classificação de Pseudo-Rei, 1. Nidoking, Axel, 2. Arcanine, Aaron, 3. Scizor, Noah, 4. Beedrill, Axel, 5. Mamosvine, Axel, 6. Alakazam, Axel, 7. Gogoat, Axel, 8. Venusauro, Axel, 9. Axorus Red, ranking de Rei 1. Cetelix, Axel, 2. Gengar Red, essa foi uma longa escalação. Red adicionou apenas um Pokémon em cada categoria. Não havia Pokémon de classificação comum ou rara com eles. Red tinha Tiranitar em classificação incomum, Infernap em classificação elemental, Axorus em classificação Pseudo-Rei e Gengar em classificação Rei. Todos esses Pokémons eram impressionantes. Esses eram os Pokémons que Axel esperava capturar no futuro. A primeira batalha seria entre Dragonite e Tiranitar. Limpem a área e deixem os dois se enfrentarem. Disse Agnes. Todos saíram do caminho para a luta. Dragonite e Tiranitar. Ambos eram Pokémons pseudolendários e ambos tinham classificação incomum. Essa seria uma batalha interessante. Dragonite contra Tiranitar. Dragonite deu um rugido enorme antes do início da batalha. Começou a voar alto e então usou o lança-chamas em direção a Tiranitar. Tiranitar também deu um rugido e todo seu corpo agora estava brilhando em luz prateada. Era a defesa de ferro. Ele também usou tempestade de areia, e agora a areia começou a se formar ao redor. Não foi tão poderoso quanto tempestade de areia do Cetelix, mas foi o suficiente para perturbar Dragonite. A alta velocidade da areia começou a arranhar todo o seu corpo. Isso não era um problema. O problema era que Dragonite não conseguia mais voar direito. O lança-chamas não acertou o alvo, mas como as chamas eram muito grandes, ele atingiu os ombros de Tiranitar.
Então Tiranitar fez algo que mudou o curso da batalha. Ele pegou pequenas pedras do chão e as jogou em Dragonite com uma força poderosa. O vento da tempestade de areia também estava ajudando seu projétil. Essas múltiplas pequenas pedras impactaram nas asas e no rosto de Dragonite. Dragonite caiu no chão. Tiranitar não perdeu tempo. Ele pulou o mais alto que pôde e bateu no chão. O chão começou a vibrar em um ritmo rápido e as rachaduras começaram a se formar em todo o campo de treinamento. Era terremoto. Tiranitar deve ter usado muito poder naquele ataque. Dragonite foi fortemente impactado por este ataque. Sua habilidade oculta multi-escala não pôde entrar em efeito, pois ele havia sido atingido antes e não estava com HP completo. Tiranitar então começou a atacar hiper-raio. As coisas estavam parecendo brilhantes para Dragonite. Dragonite assumiu sua posição e também começou a carregar algo. Ambos lançaram seu ataque ao mesmo tempo e o pulso do dragão de Dragonite e o hiper-raio de Tiranitar colidiram e causaram uma explosão. Dragonite percebeu que seu ataque era mais fraco que o de Tiranitar, então ele rapidamente desviou do ataque. Suas asas começaram a brilhar e então ele voou em baixa altura para atacar Tiranitar. Como Tiranitar usou hiper-raio, ele ficou cansado por um breve período e Dragonite aproveitou e o atingiu com ataque de asas. Ele não perdeu tempo e então usou o lança-chamas bem próximo. O espaço ao redor de Tiranitar agora estava queimando com fogo. Dragonite voltou e se preparou para atacar novamente. Ele pensou em algo e então começou a ter uma dança estranha. Esta era a dança do dragão que aumentaria o ataque e a velocidade do usuário. Mas a dança não pôde ser completada, pois um raio escuro concentrado veio em um ritmo rápido e então atingiu Dragonite em seu peito. Dragonite foi levado embora pelo impacto do ataque. O impacto do ataque foi enorme. Após receber o ataque, ele começou a se levantar lentamente. Tiranitar não perdeu tempo e deu um rugido alto. Grandes pedras pontiagudas saíram do chão e começaram a atingir Dragonite. Dragonite voou e começou a desviar, mas não conseguiu desviar de todas e finalmente algumas o atingiram. Drago! Ele gritou dolorosamente e jogou o corpo no chão. Esse movimento era gume de pedra. Um movimento do tipo pedra que era super efetivo contra Dragonite. Tiranitar foi até as pedras que tinham acabado de brotar do chão e as quebrou. Ele carregou aquelas pedras grandes e começou a atirar em Dragonite. Não, Dragonite! Desvie! Gritou Agnes preocupada. Essas pedras também atingiram o corpo do Dragonite e agora ele estava esmagado por elas. Este movimento foi Pedra Slide. Tiranitar pode ser muito pesado para um Pokémon, mas este Tiranitar foi rápido para agir. A essa altura, o efeito de tempestade de areia já havia passado. Axel sabia que Tiranitar venceria, mas não imaginava que a batalha seria tão unilateral. Axel olhou para Dragonite e ele estava lentamente começando a se levantar, jogando aquelas pedras grandes para longe. Ele simplesmente não conseguia acreditar. Ele ainda não tinha caído? É esse o poder dos Pokémon pseudolendários? Pensou Axel. Dragonite tinha vários ferimentos agora, mas seus olhos diziam que ele não iria desistir. Era um Dragonite durão. Ele deu o rugido mais alto e a energia azul o envolveu. O rugido foi tão grande que enviou ondas de choque para todo o campo de treinamento e Tiranitar pareceu ser afetado por ele. Ele voou na velocidade da luz bem alto no ar. O efeito de tempestade de areia agora tinha acabado. Então ele podia voar sem nenhum obstáculo. Ele então abriu a boca e um feixe de gás viscoso atingiu Tiranitar. Após o ataque, Tiranitar parecia rígido e estava tentando muito se mover. Parecia paralisado. Esse movimento era o sopro do dragão, que ele treinou por muito tempo. Dragonite então veio ao chão e rugiu alto. Ele ainda estava envolto por aquela aura azul. Essa aura azul deve ser Fúria do Dragão, mas não deve ser ativada até agora. O movimento foi modificado, pensou Axel, pois era possível devido ao talento de Axel. Embora Dragonite tenha dado um rugido enorme como se algo enorme fosse acontecer, nada aconteceu. Tiranitar agora estava fora da paralisia e usou gume de pedra novamente. No entanto, desta vez, Dragonite estava pronto e rapidamente desviou de todos os ataques. Tiranitar deu um rugido alto e vibrações do rugido puderam ser vistas. Ele imediatamente atingiu Dragonite. Este era o Rosnar, que havia diminuído a defesa de Dragonite agora. Ele usou o gume de pedra novamente, que foi novamente esquivado por Dragonite. Mas desta vez Tiranitar aproveitou quando estava esquivando do ataque e chegou perto de Dragonite. Ele correu enquanto seu corpo era envolvido por uma aura branca e colidiu com o corpo de Dragonite. O poder do impacto foi enorme e uma grande explosão veio do ataque. Poeira e pedras voaram para o céu e ninguém sabia o que tinha acontecido. Depois que a poeira baixou, todos puderam ver que Tiranitar estava de pé com alguns ferimentos por todo o corpo enquanto Dragonite estava caído. Esse movimento foi de impacto giga. Esse movimento também prejudicaria o usuário, mas o poder do ataque era devastador. Dragonite, disse e lentamente começou a se levantar. Quanta defesa esse Dragonite tinha? Esse Dragonite era especial ou é por ser um Pokémon pseudo-lendário? Esse pensamento estava correndo na cabeça de Axel. Uma luz brilhante obstruiu a visão de Axel e ele olhou para cima para ver o culpado. Axel podia ver 3 bolas de fogo vindo do céu indo diretamente para o campo de treinamento. O que é isso? Perguntou Axel. Esse é o meteoro do dragão. Esse Dragonite é muito talentoso, disse Red com um sorriso. Cara, por que você está sorrindo? Essa coisa está vindo para atacar seu Pokémon, pensou Axel, mas não disse isso em voz alta. Não havia para onde Tiranitar escapar. Conforme aquelas bolas de fogo se aproximavam, Axel percebeu que elas eram grandes. Grandes o suficiente para atingir Tiranitar mesmo que ele tentasse se esquivar. E então, capítulo 425. Axel teve que proteger Agnes da explosão. Imagine uma pequena pedra vindo do céu e atingindo o chão. Imagine o impacto. Agora, essas pedras não eram tão pequenas. Eram grandes.
No entanto, o impacto da explosão não foi tão grande quanto Axel esperava. Se essas pedras tivessem vindo do céu e atingido a Terra teria sido um brinde. Mas por que o impacto foi tão baixo? Axel não sabia, mas ele se sentiu feliz que o impacto não foi tão alto. Esse movimento foi meteoro do dragão. O movimento era muito irreal. A descrição dizia que um cometa seria invocado do céu e atingiria o chão. Como isso fazia algum sentido? Ele sabia que estava no mundo dos Pokémon, mas isso era simplesmente absurdo. Quando aqueles cometas atingiram o solo, o campo de treinamento nem sequer foi destruído. Como o impacto pôde ser tão baixo? O impacto pode ser muito alto para um Pokémon de classificação incomum e até mesmo para alguns de classificação rara, mas não chega ao nível de classificação rara máxima ou classificação elemental. Axel não conseguia entender nada. A poeira e os destroços lentamente assentaram e eles puderam ver o que estava acontecendo. Tiranitar estava tentando se levantar para lutar novamente. Ele estava gravemente ferido, mas ainda não estava caído. Ele também era um Pokémon pseudo-lendário. Dragonite também estava de pé, mas depois de ver que Tiranitar não tinha caído com o ataque, ele começou a sentir que estava perdendo os sentidos e caiu no chão fechando os olhos. Ele havia desmaiado. Axel pegou o microfone de Agnes porque ela estava em choque demais para falar e disse: Tiranitar venceu a batalha e também venceu a competição de classificação incomum. Haverá uma pausa de 30 minutos antes do início da próxima batalha. Todos deram vivas a Tiranitar. Foi uma batalha difícil e ele venceu com todo o esforço. Axel previu que Tiranitar venceria porque era o Pokémon de Red, mas ele não imaginou que a batalha seria tão acirrada. Agnes foi ver o quão machucado Dragonite estava. Haviam enfermeiras para tratar do Pokémon ferido. Os Pokémon pseudo-lendários são sempre tão poderosos? Perguntou Axel a Red. Sim, por que você acha que treinar Pokémon pseudo-lendários é difícil? Disse Red com um sorriso. Axel tinha visto Dragonite treinar, mas nunca o tinha visto batalhar. Ele só tinha batalhado com o Pokémon de Axel, que era muito mais alto em classificação. Então, ele não sabia o quão poderoso ele realmente era. Vejo que você está confuso. Eu tinha a mesma cara quando vi meu primeiro Pokémon pseudo-lendário lutar e um Pokémon tipo dragão lutar. Você viu os dois ao mesmo tempo. Pokémons do tipo dragão são muito difíceis de treinar. Eles não ouvem os treinadores porque têm orgulho de dragão. Apenas o amor adequado e treinadores poderosos poderiam treiná-los. Também leva muito tempo para eles avançarem ou subirem de nível porque eles consomem muita energia para subir de nível. No entanto, isso os torna muito poderosos. Eles tinham uma defesa muito alta e um poder de ataque muito alto. Eles são menos propensos a cair em uma batalha. Se você vir um Pokémon selvagem do tipo dragão, tenha muito cuidado. Eles são muito mortais. A mesma coisa é verdade com Pokémon pseudo-lendários, mas em uma escala muito maior. Axel, você sabe a diferença entre um Pokémon lendário e um Pokémon pseudo-lendário? Eu perguntei isso porque não é de conhecimento público. Na verdade, não tenho conhecimento profundo sobre isso, disse Axel. Ele sabia que Pokémons lendários eram mais poderosos do que Pokémons pseudo-lendários, mas era isso. Era muito surpreendente que isso não fosse de conhecimento público. Não fique envergonhado. Não é de conhecimento público por um bom motivo. Veja, cada Pokémon que você vê aqui, essas espécies de Pokémon tinham um Pokémon de classificação Deus em tempos antigos. Pode ter havido vários deles. Então, naqueles tempos antigos, quando um Pokémon de classificação Deus acasalava com um Pokémon de classificação não Deus, eles tinham um filho e esse filho crescia e reproduzia seu próprio filho com seu parceiro e assim por diante. Esses Pokémons mais tarde na vida foram chamados de Pokémons normais. Alguns deles são poderosos e alguns são fracos. Isso se deve ao efeito de seu ancestral de classificação divina. Essas espécies que tinham menos Pokémons de classificação divina tornaram-se menos poderosas hoje e aquelas que tinham mais classificações divinas tornaram-se mais poderosas. No entanto, Pokémon pseudo-lendários são aquelas espécies que têm um alto número de Pokémon de classificação divina. Seus números eram tão altos que mesmo tomando a média, um Pokémon de classificação divina acasalava com outro Pokémon de classificação divina e seu DNA era passado adiante. Agora, neste caso, a mãe e o pai eram ambos Pokémon de classificação divina. Então, o DNA mais forte foi transferido para seus descendentes e eles se tornaram Pokémon pseudo-lendários. Esses Pokémon tinham mais capacidade de serem poderosos e são mais poderosos que outros Pokémon porque seus ancestrais eram Pokémon de nível divino. Agora, chegando aos Pokémon lendários. Se você acha que existe apenas um Pokémon lendário para cada espécie, como existe apenas um Latios ou Latias, então você está muito enganado. Eles também têm uma tribo e existem vários Pokémon lendários da mesma espécie naquela tribo. No entanto, na maioria das vezes, existe apenas um tribo de espécies de Pokémon lendários em todo o mundo. Há também alguns Pokémons lendários que são apenas um no mundo inteiro. Por exemplo, Raikou, Entei e Suicune. Também não encontramos nenhuma evidência da tribo Kyogre ou da tribo Groudon, mas acreditamos que haja uma. Pokémons lendários são muito poderosos em comparação com Pokémons pseudo-lendários. Eles são um conceito diferente. Pokémons lendários simplesmente nascem da energia infinita deste mundo ou são criados por Pokémons míticos. Não se engane, Pokémons míticos também criaram outros Pokémons, mas eles criaram apenas um Pokémon lendário por espécie. Esses Pokémons lendários então começaram a se multiplicar e criaram sua própria tribo. Ao contrário dos Pokémon normais ou Pokémons pseudo-lendários, os Pokémons lendários têm um propósito para existir neste mundo. Este propósito pode ser valente ou maligno, mas eles são trazidos a este mundo para alguma coisa. No entanto, esse não é o caso de outros Pokémons.
Pokémons lendários também têm capacidade de reprodução muito baixa. Também é assumido que Pokémons lendários não nascem por reprodução, mas são simplesmente criados por energia infinita por seus pais. Não temos certeza sobre isso, pois testemunhar o nascimento de um Pokémon lendário não é algo que nós, humanos, conseguimos fazer. No geral, quando um Pokémon pseudo-lendário também é um Pokémon do tipo dragão, essa é uma combinação poderosa e é por isso que Dragonite é tão poderoso. Tiranitar também é um Pokémon pseudo-lendário e tem uma boa defesa, disse Red. Depois de ouvir todas as informações, Axel decidiu obter um Pokémon pseudo-lendário para si. Ele o obteria no início da região de Johto. Ele queria que o Pokémon fosse do tipo dragão também. Dracorok também seria um tipo dragão, mas ele não se importava. Aquele Pokémon pseudo-lendário seria um desses Pokémon principais no futuro. Havia 8 Pokémon pseudo-lendários que também eram do tipo dragão. Havia 1. Dragonite. 2. Salamence. 3. Garchomp. 4. Hydreigon. 5. Goodra. 6. Komu. 7. Dragapult. 8. Bascalibur. Ele escolheria um dos 8 e o elevaria ao seu potencial máximo. A batalha de Pokémons de classificação elemental estava prestes a começar. Agnes estava muito emotiva para ser a comentarista das batalhas futuras, então, Axel assumiu a liderança. Agora a batalha de classificação elemental começaria. Nós faríamos o sorteio e veríamos quem venceria, disse Axel. A essa altura, pessoas de toda a cidade tinham vindo para ver a competição. Não havia assentos, mas Red usou seus contatos para montar uma TV gigante para todos verem. Isso mostrou o quão influente ele realmente era, porque Red montou aquela TV em 1 hora. Os lotes foram sorteados e agora a sequência da batalha foi decidida. Classificação elemental. Primeira batalha, Ninetales contra Absol. Segunda batalha, Slowking contra Pidgeot. Terceira batalha, Gyarados contra Infernape. Taurus avançaria para o segundo turno por omissão. A primeira batalha foi um pouco complicada. Absol era conhecido por seus truques estranhos. Ele também tinha seu movimento passivo, o Mundo das Trevas, que realmente o ajudou na batalha. Ele usava movimentos como Escuro Pulse, Pedra Oculta, Gume de Pedra e Garantia. No entanto, Ninetales era um Pokémon experiente. Era muito mais velho que Absol e era realmente mais forte que Absol. Sua habilidade oculta seca foi dominada em 100%. Isso aumentou seus movimentos do tipo fogo para um nível totalmente novo. Ele usou Dia Ensolarado, também para aumentar o poder da luz solar, o que aumentou ainda mais seu poder. Então ele usou Carga de Chamas e Onda de Calor e após uma curta batalha venceu usando superaquecimento. Axel esperava o resultado, mas ainda estava triste porque seu Pokémon havia perdido. A segunda batalha terminou muito rápido. Zolkin estava prestes a subir para o posto de Pseudo-Rei enquanto Pidgeot tinha acabado de subir para o posto elemental. Pidgeot usou seu novo movimento Aura de Ar e começou a usar movimentos como Fúria dos Pássaros e Golpe Aéreo. Zolkin era um pouco lento, mas seus poderes psíquicos o ajudaram a defender a maior parte do ataque de Pidgeot e ele também foi capaz de acertar Confusão, que virou totalmente a batalha a seu favor. Zolkin deve ter treinado muito Confusão, porque o efeito durou muito tempo e com a ajuda de Confusão, ele venceu a batalha. 2 dos Pokémon de Axel perderam a batalha e ele não estava feliz com isso. Mesmo sendo uma competição amigável, ele ainda estava bravo. Ele conseguia entender porque aqueles 2 perderam a batalha. Pidgeot tinha acabado de subir para o nível elemental e Ninetales era um Pokémon experiente. Agora era a hora da batalha de Gyarados e Infernape. Gyarados dominou essa batalha. Primeiro, Gyarados já estava prestes a subir para o posto de Pseudo-Rei. Segundo, Gyarados era um Pokémon do tipo água, enquanto Infernape era um Pokémon do tipo fogo. Seu nível 42 manipulação de água e hidrobomba eram especialmente eficazes. Embora Infernape fosse fisicamente mais forte que Gyarados, Gyarados mostrou sua experiência em lidar com tais Pokémon. Assim que a batalha começou, Dança da Chuva foi usado. Gyarados foi facilmente capaz de voar com Corrida Veloz. Isso o tornou muito mais rápido do que o Gyarados normal. Infernape começou a Soco de Fogo e outros movimentos de luta, mas nenhum deles conseguiu atingir Gyarados. Por fim, Gyarados usou uma poderosa hidrobomba para encerrar a batalha. Axel ficou feliz porque um de seus Pokémon havia vencido a batalha. Agora restavam apenas 4 Pokémons. 1. Contos de 9. 2. Lentidão. 3. Gyarados. 4. Taurus. Foi dado um intervalo de 1 hora antes do início da batalha. Sua mãe e sua irmã estavam agora vendendo comidas caseiras para as pessoas que tinham vindo para ver a batalha. Pelo menos 10% da população da cidade já tinha vindo para ver a batalha. Apenas 2 pessoas não seriam capazes de suprir esses números. A população da cidade de Aconia aumentou quando Axel se tornou famoso. Então também havia muitos turistas naquele grupo. Red teve que instalar outras 5 TVs gigantes para o público. Havia centenas de milhares de pessoas que tinham vindo para ver a competição. Axel percebeu que essa também poderia ser uma maneira de ganhar muito dinheiro. Agnes e sua mãe já tinham previsto os visitantes. Então elas tinham feito alguma comida e bebida antes. Mas essas comidas e bebidas não eram nem de longe o suficiente para uma multidão tão grande. Então, agora eles estavam em apuros. O que eles deveriam fazer? Saiam, todos vocês, gritou Red e jogou 4 bolas no ar. Eles eram Infernape, Alakazam, Lucario e Machamp. Todos eles começaram a ajudar Agnes e sua mãe. Axel também chamou Alakazam e disse para ele ajudar o time. No entanto, mesmo a ajuda adicional mal foi suficiente. Ambos os Alakazams eram muito eficientes. Eles usaram seus poderes psíquicos para fazer um trabalho de 10 pessoas e Lucario também foi capaz de manipular a aura efetivamente. Depois que a multidão se satisfez, eles começaram a se concentrar na batalha. A segunda rodada da batalha de classificação elemental vai começar agora. Vamos tirar a sorte e ver quem vai lutar contra quem.
Os lotes foram sorteados e os resultados já estão abertos. Classificação elemental. Ninetales contra Taurus. 2. Slowking contra Gyarados. A batalha entre Ninetales e Taurus foi um pouco complicada. Taurus era um Pokémon rápido. Ele também tinha ataques de alto poder. No entanto, ele ainda não era tão poderoso quanto Ninetales e não era tão experiente quanto Ninetales também. Ninetales usou sua estratégia anterior com seca e dia ensolarado. Essa estratégia também funcionou bem com Taurus porque seu ataque do tipo fogo foi altamente impulsionado. A batalha durou 10 minutos. Foi uma das batalhas mais longas, mas finalmente Taurus perdeu e Ninetales venceu. Houve uma rodada de aplausos da multidão. Ninetales passou toda a sua vida na cidade de Akone. Então, a maioria das pessoas da cidade viu e conheceu Ninetales quando a mãe de Axel foi ao mercado comprar mantimentos. Então, ele era muito popular com a multidão porque também era um Pokémon lindo. Ver o Pokémon que eles encontravam frequentemente vencer a batalha deixava a multidão louca. Slowking contra Gyarados. Essa era a batalha que Axel queria assistir de perto. Ambos estavam prestes a subir de nível e ambos eram Pokémons poderosos. Essa batalha basicamente mostraria quem é o melhor treinador, Noah ou Axel. Que a batalha comece. Capítulo 426. Gyarados deu um rugido enorme e começou a dançar estranhamente. Slowking também fechou os olhos por alguns segundos e então liberou energia psíquica. Ambos usaram Dança da Chuva e Terreno Psíquico. Gyarados continuou a dança, mas essa dança era um pouco diferente porque era Dança do Dragão. Ele completou 2 Dança do Dragão, enquanto Slowking só conseguiu usar um Mente Calma. Gyarados então usou Corrida Veloz e voou no ar. Com a ajuda de Dança da Chuva, ele foi capaz de voar facilmente. Ele se cobriu com uma aura aquosa e avançou em direção a Slowking. Slowking piscou e apareceu a alguns metros de distância de sua posição original. Ele usou teletransporte. Gyarados deu outro rugido enorme. Irritado por ter errado o alvo, ele se virou novamente e disparou uma hidrobomba. Após atingir o nível 40, o ataque não foi muito grande, mas teve alta pressão e foi mortal. Axel pensou que Slowking usaria teletransporte novamente, mas não o fez. Em vez disso, ele montou uma tela de luz e recebeu o ataque de frente. O ataque teria feito Slowking voar, mas ele o segurou. Isso deve tê-lo machucado adicionalmente, pois ele escolheu ficar em pé. Axel não sabia por que Slowking estava fazendo isso. Era um Pokémon inteligente. Não havia como agir daquele jeito. Não era Charizard. Quando ele atacou, ele usou Confusão em direção a Gyarados. O ataque atingiu Gyarados no rosto e então ele ficou confuso. Slowking queria tirar vantagem da situação, mas algo inesperado aconteceu. O céu já estava escuro, pois chovia muito. Gyarados havia treinado Dança da Chuva com muita sinceridade. O céu rugiu e uma luz amarela desceu em direção a Slowking. Os olhos de Slowking também brilharam em roxo e outra luz amarela desceu em direção a Gyarados. Ambos usaram Trovão, ao mesmo tempo, e ambos foram atingidos pelo ataque um do outro. Depois que Gyarados foi atingido por Trovão, ele saiu da confusão. Ele estava machucado, mas isso era muito melhor do que estar confuso. Ao ser atingido por Trovão, o imóvel Slowking deu um passo para trás. Ele chorou de dor. Acontece que Gyarados tinha montado uma pedra oculta ao redor de Slowking. Então, quando ele se moveu, foi atingido pelo ataque. Quando a primeira pedra oculta o atingiu, algumas das rochas que estavam escondidas se tornaram visíveis e agora Slowking sabia onde todas elas estavam. Essa era a desvantagem do pedra oculta, quando não era devidamente masterizado. De repente, o ambiente mudou. Axel não conseguia entender o que havia mudado, mas quando olhou com cuidado, percebeu que a área de terreno psíquico estava diminuindo lentamente e então desapareceu de repente. Slowking gritou alto e então uma explosão de onda psíquica atingiu Gyarados. Ele foi capaz de usar Furacão e Ciclone pois deve ter percebido que algo grande iria acontecer. Esses ataques bloquearam o movimento, mas não completamente. Depois de enfrentar 2 movimentos de Gyarados, aquela onda psíquica ainda era muito poderosa. Gyarados foi levado pelo ataque e então caiu no chão. Slowking então deu um grande bocejo e seu corpo já preguiçoso ficou ainda mais preguiçoso. Axel pôde ver que ele tinha começado a se curar. Então ele finalmente fechou os olhos enquanto dormia pacificamente. Axel não sabia o que era aquela onda psíquica. Devia ser um novo ataque de Slowking. Seu tio não havia dito nada a ele. Noah devia estar mantendo isso em segredo. Quando Slowking deu um grande bocejo, ele sabia que tinha usado relaxar. Ele o tinha visto praticando. Mas o movimento não faria dormir. Então, o próximo movimento deve ter sido descanso. Mesmo que Gyarados tenha sido levado pelo ataque, ele ainda não estava caído. Ele estava ferido, mas ainda tinha muito poder. Ele deu um grande rugido e usou Furacão e Ciclone novamente. Combinar os dois durante chuvas pesadas criou um mini tsunami e ele estava indo em direção a Slowking. Enquanto esse mini tsunami vinha em direção a Slowking, ele desapareceu e apareceu a alguns metros de distância. Mas o movimento teve um efeito de grande área e atingiu Slowking, e ele foi levado embora. Slowking havia recuperado muito HP de relaxar e descanso, mas também estava perdendo HP com isso. Como foi atingido pela combinação de movimentos, ele acordou e se teletransportou para uma distância segura. Seus olhos brilharam e ele olhou para o céu por um bom tempo. Naquela época, Gyarados tinha usado Gume de Pedra. Slowking tentou desviar do ataque, mas parte dele o atingiu. Quando olhou para o céu, Axel já sabia o que realmente era. Era Visão Futura. Visão Futura era um movimento poderoso que permitia ao usuário ter um vislumbre do futuro e usar uma força psíquica poderosa para atacar o inimigo. No entanto, o movimento demorava um pouco para ativar e, se o movimento não fosse dominado bem o suficiente, demorava muito tempo.
Se Axel estivesse instruindo Gyarados, ele teria dito isso para terminar a batalha o mais rápido possível, porque Visão do Futuro era um movimento poderoso. A batalha continuou por mais 5 minutos. Gyarados estava usando uma grande variedade de movimentos e Slowking também não era lento. Ele também usou Calma mais uma vez e seu poder de ataque especial aumentou. Depois de 5 minutos, ficou claro que Gyarados venceria a luta. Embora Slowking tivesse alguns movimentos interessantes, ele era lento e Gyarados era muito rápido. Ele estava cansado depois de usar teletransporte várias vezes. Gyarados foi imobilizado no chão por uma forte força psíquica. Slowking não perdeu tempo e usou o trovão que foi muito preciso, pois ainda estava chovendo. A maré mudou, mas será que Slowking vencerá? Axel podia dizer que essa nova estratégia de movimento de Slowking não era o suficiente para vencer a batalha. Se fosse qualquer Pokémon de classificação elemental, esses dois movimentos teriam sido capazes de machucá-los a ponto de não conseguirem continuar a batalha. No entanto, Gyarados não era um Pokémon de classificação elemental normal. Ele tinha sido treinado pessoalmente por Axel e, com a ajuda do sistema, era uma força a ser conhecida. A primeira onda psíquica foi Visão Futura. Como esperado, foi um movimento poderoso, mas Gyarados ainda estava de pé. Ele deu um rugido alto e a intensidade da chuva aumentou. Então ele começou a bater sua cauda com intensidade. Várias lâminas de água saíram de sua cauda e elas eram afiadas. Essas lâminas começaram a cortar Slowking. Cada lâmina deixou uma marca no corpo de Slowking e algumas delas foram até mesmo capazes de cortá-la. Jin. A manipulação de água subiu para o nível 40. Jin. A lâmina da cauda foi nivelada até 40. Jin. Gyarados cumpriu todos os requisitos para subir de nível. Jin. Gyarados está subindo para o posto de Pseudo-Rei. Uma luz azul e branca envolveu Gyarados. Todas as pessoas na multidão que assistiam a essa cena ficaram cativadas. Era muito raro ver um Pokémon subir de nível elemental para nível Pseudo-Rei. Enquanto isso, Slowking havia desmaiado. A batalha já havia terminado e Gyarados havia vencido. Axel lançou uma poderosa gema de água que ele havia obtido da floresta. Era perfeita para Gyarados. O processo de subida de nível levou alguns minutos e finalmente, Gyarados deu o rugido mais alto e começou a voar no céu. Ainda chovia muito e ninguém queria parar essa monstruosidade agora. Gyarados, controle-se. Você está apenas sentindo a adrenalina do aumento de nível, gritou Axel. No entanto, devido à chuva forte e Gyarados estar alto no céu, ele não conseguia ouvir Axel. Ele estava agora em seu próprio mundo. Red chamou seu Gengar e disse para ele usar hipnose para Gyarados. Depois de usar várias hipnose, ele adormeceu e agora o céu também começou a clarear e a chuva parou. Era muito difícil controlar um Gyarados incontrolável. Felizmente, Red ajudou Axel nessa questão. Gyarados levaria algum tempo para a próxima batalha, mas surpreendentemente Ninetale se rendeu. Ele sabia que não poderia vencer Gyarados agora, então não havia sentido em batalhar. Pode-se argumentar que Gyarados deveria lutar agora na categoria de Rank Rei, porque ele subiu para Rank Rei. Mas os nomes dos Pokémon já tinham sido decididos, então Axel não fez isso. Muitas pessoas na multidão queriam que Gyarados lutasse na categoria Pseudo-Rei, mas Axel já havia tomado sua decisão. Devido à rendição, Gyarados venceu a competição na categoria de classificação elemental. A batalha de classificação Pseudo-Rei e classificação Rei será realizada amanhã. Obrigado a todos por terem vindo aqui, disse Axel. A multidão não estava feliz em ir tão rápido. Eles queriam ver mais batalhas, mas já era pré-noite agora. Após o fim de cada batalha, eles faziam uma pausa. Eram 19 horas. A família estava fazendo um churrasco e conversando sobre os acontecimentos do dia. Tiranitar ganhou o ranking comum e Gyarados ganhou o ranking elemental. Todos os Pokémons os parabenizaram. Pidgeot não ficou feliz por ter perdido. Ele perdeu a primeira batalha. Antes ele tinha vencido a batalha na categoria de rank comum e agora ele tinha perdido a primeira batalha. Ele sentiu que não havia feito nenhum progresso. Axel teve que fazê-lo entender que perdeu a batalha porque tinha acabado de subir para o nível elemental. Pidgeot era muito competitivo. Depois de ouvir o motivo de sua perda, ele decidiu que não subiria para o nível Pseudo-Rei nos próximos 6 meses. Ele seria o nível elemental mais poderoso naquela época e venceria a competição. Axel não teve problemas com essa decisão. Ele queria que seu Pokémon tivesse uma base forte, mas nenhum de seus Pokémon estava na classificação elemental há tanto tempo. No entanto, Pidgeot tinha muito tempo. Axel tinha cerca de 2 meses e meio antes do início da Batalha da Liga. A Batalha da Liga levaria cerca de 1 mês ou 2 para terminar. Haveria muitos treinadores que participariam da Batalha da Liga de Kanto. Depois disso, ele iria para a região de Johto e teria que capturar todos os novos Pokémons devido às regras da região de Johto. Então, Pidgeot não participaria de nenhuma competição até terminar com a região de Johto. Ele participaria da batalha contra o treinador solitário e também da Maré, mas era só isso. Então, ele teve bastante tempo para treinar e ficar poderoso o suficiente. Axel parabenizou Gyarados e abriu suas estatísticas. Nome do Pokémon, Gyarados, idade 1,5 ano. Rank do Pokémon, Pseudo-Rei. Habilidade, Intimidar, 87%. Habilidade oculta, Arrogância, 76%. Potencial, Marrom. Saúde, 5.000 Ataque, F. Agilidade, F. Defesa, F. Ataque especial, F. Defesa especial, F. Núcleo, Água masterizado. Poder oculto, Rocha, 9%. Houve algumas mudanças em suas estatísticas. Primeiro de tudo, sua saúde, que havia subido para 5.000. Era uma boa quantidade de saúde para um Pokémon que tinha acabado de atingir o posto de Pseudo-Rei. Segundo foi o domínio dos movimentos. Alguns dos movimentos ultrapassaram o limite. Axel olhou para a descrição de cada um deles.
Hidrobomba nível 43. O tamanho da hidrobomba diminuiu, mas sua pressão aumentou. Com manipulação da água, o poder do ataque era enorme. Manipulação de água nível 40. Agora ele pode manipular a água com mais facilidade e rapidez. Dança da chuva nível 41. O poder dos movimentos do tipo água aumenta em 40%. Anteriormente era apenas 20%. Lâmina da cauda nível 40. O número de lâminas aumentou de 7 para 20. Cauda de água nível 40. É muito mais coordenado e poderoso. Nível 45. A maior pressão de ar nos lados direito e esquerdo das barbatanas da cauda separadamente, dando-lhe mais potência. Indignação. Nível 42. Há menos chances de Gyarados ficar confuso após usar este movimento. Essas foram algumas boas mudanças. Gyarados se tornou um Pokémon poderoso. Todos os seus Pokémons, exceto Cetélix e Nidoking, se juntaram ao churrasco. Nidoking queria atingir o posto de rei o mais rápido possível. Axel havia dito a ele que contaria o conceito do novo movimento quando suas estatísticas de ataque especial atingissem o posto SS. Era por isso que ele estava treinando em campo de treinamento de veneno e campo de treinamento de ataque especial o tempo todo. Cetélix estava treinando por apenas um motivo. Era para derrotar Gengar. Ele sabia que, como havia subido de nível recentemente, não era tão poderoso quanto aquele Gengar. Ele havia observado Gengar e podia dizer que era verdade. Então, ele disse a Axel que estaria treinando. Ele também disse a Axel para lhe ensinar um novo movimento, mas Axel recusou. A batalha seria amanhã e ele não poderia aprender um novo movimento até aquele momento. Mesmo que pudesse, o movimento levaria algum tempo para ser devidamente dominado. Então, Axel aconselhou Cetélix a treinar em suas estatísticas corporais e seus movimentos existentes. Ele apontou alguns dos movimentos que estavam prestes a cruzar o limite e disse para ele se concentrar neles. Axel sabia que Cetélix não conseguiria vencer Gengar, mas ele não queria dizer isso na cara dele. Então, ele apenas disse para ele treinar mais duro. Capítulo 427. Mãe, quanto de lucro nós ganhamos hoje? Perguntou Axel. Você não acreditaria, Axel. Ganhamos cerca de 2 milhões de Pokédólares, disse sua mãe. Você tem certeza? Tipo, realmente tem certeza? Isso é muito dinheiro, disse Axel. Sim, acho que também deveríamos começar a vender ingressos a partir de amanhã. Ganharemos uma quantia enorme, disse sua mãe. Não, não deveríamos fazer isso. Faremos isso na próxima competição. Naquela época, as pessoas saberiam sobre isso e estariam ansiosas para pagar. Isso é apenas um teste, disse Axel. Sua mãe e irmã estavam ocupadas preparando comida e bebidas para amanhã. Os Pokémons também estavam ajudando, pois era uma tarefa gigantesca. No dia seguinte, 10 horas. Senhoras e senhores, estamos agora no segundo dia da competição. A batalha seria entre Pokémons Rank Pseudo-Rei e, finalmente, haveria uma batalha entre Pokémons Rank Rei. Agora vamos sortear para ver quem lutará contra quem. O nome e as fotos dos Pokémons estão na tela agora. Quem você quer apoiar? Esta era Agnes. Ela estava de volta com o microfone. Todas as fotos e nomes dos Pokémons estavam sendo mostrados nas telas. Os lotes foram sorteados e a sequência da batalha foi decidida. Classificação de Pseudo-Rei. 1. Nidoking contra Axorus. 2. Arcanine contra Venusauro. 3. Scizor contra Alakazam. 4. Mamosvine contra Gogoat. 5. Beedrill passaria para a próxima rodada. Esse foi um conjunto interessante de sequências de batalha. Axel queria ver quem era mais forte. Seu Pokémon inicial ou Pokémon do tipo dragão. Se Nidoking perdesse a batalha, Axel ficaria muito envergonhado, porque esse era seu Pokémon inicial. Como um Pokémon inicial poderia perder para qualquer outro Pokémon? Se Nidoking perdesse, isso refletiria mal em Axel. Axel sabia que os planos de treinamento para Nidoking não estavam certos há muito tempo, mas agora tinham sido corrigidos. Ele também evoluiu e agora estava prestes a subir para o posto de rei. Então, ele queria de todo o coração que ele vencesse. As multidões foram servidas com refrescos antes do início da batalha. O serviço ainda não era rápido, mas o povo da cidade de Akone entendeu. A primeira batalha seria entre Nidoking e Axorus. Vocês dois venham para o estádio de batalha. Nidoking contra Axorus. Axorus pode não ser um Pokémon pseudo-lendário, mas era um Pokémon do tipo dragão. Da perspectiva do público, alguém poderia pensar que a batalha seria muito interessante e Axorus também poderia vencer porque era um Pokémon do tipo dragão e Pokémon do tipo dragão teriam alta defesa e ataque. Mas quando a batalha terminou, a multidão ficou chocada até o âmago. Nidoking havia vencido a batalha de forma avassaladora. Ele literalmente brincou com Axorus. Havia duas razões pelas quais ele venceu tão facilmente. Primeiro foram suas estatísticas e capacidade de movimento. Suas estatísticas eram muito mais altas para Axorus competir. Axorus deve ter subido recentemente para a classificação Pseudo-Rei enquanto Nidoking estava no auge. Ele nem precisou usar veneno giratório. Segundo, o fato de Nidoking ser um Pokémon inicial de Axel. Qualquer treinador se concentraria mais em seu Pokémon inicial porque eles são os primeiros Pokémon que qualquer treinador recebe. Enquanto isso, o Axorus deve ter sido capturado recentemente por Red e não foi treinado muito bem porque Red tinha muitos Pokémons para cuidar. Algumas pessoas na multidão começaram a gritar nome de Nidoking. Ninguém sabia o que aquele Pokémon realmente era, pois a evolução de Nidorino ainda não havia sido descoberta pelos humanos e Axel não havia publicado seu artigo sobre a evolução de Nidorino. No entanto, eles sabiam que era um Pokémon poderoso. Parecia um Pokémon endurecido pela batalha que ninguém gostaria de enfrentar. A primeira batalha foi concluída. Passaremos para outra batalha em 15 minutos. A batalha seria entre Arcanine e Venusauro. Quem você acha que venceria? Você descobrirá em breve, disse Agnes e começou a ajudar sua mãe no departamento de comida e bebida. Arcanine contra Venusauro. Essa seria uma batalha interessante.
Axel queria saber como eles se enfrentariam e qual seria o resultado. Por um lado, Arcanine era um Pokémon do tipo fogo que afetaria Venusauro, que tinha tipo grama. Por outro lado, Venusauro foi treinado pessoalmente por Axel e era um Pokémon poderoso. Se você acha que o treinador de Arcanine nem era um treinador oficial, então ele deve ser fraco, então você está errado. Arcanine passou muito tempo treinando e se aprimorando. Ele ia para a floresta para lutar contra os Pokémon selvagens e ganhava experiência de lá. Então, Arcanine era um Pokémon poderoso. Era muito rápido, pelo menos em comparação com Venusauro. Axel olhou para suas estatísticas. Nome do Pokémon, Arcanine. Idade, 16 anos. Classificação do Pokémon, Pseudo-Rei. Habilidade, Fogo Brilhante, masterizado. Habilidade oculta, justificada 100%. Potencial, roxo. Saúde, 6.000 ataque, A+. Agilidade, A+, defesa, C+. Ataque especial, B++ defesa especial, C++. Núcleo, fogo masterizado. Ele tinha aprendido 2 novos movimentos, o que era algo enorme para qualquer Pokémon. Ele não sabia o que ele fazia porque nunca o tinha visto treinar. Agora ele estava treinado em campo de treinamento, mas Axel nunca prestou atenção ao seu treinamento. Que a batalha comece. Venusauro deu um rugido baixo e a grama começou a se formar ao redor do estádio de batalha. Era verde e parecia muito fresco. Arcanine também deu um rugido baixo e abriu sua boca. Uma pequena bola de fogo saiu de sua boca, subiu alto no céu e começou a se expandir. Este era terreno gramado e dia ensolarado. Venusauro também olhou para cima e abriu a boca. 2 bolas de fogo quente saíram de sua boca e ele também subiu e se expandiu. Esse também foi um dia ensolarado. Axel podia ver que Arcanine estava confuso. Primeiro de tudo, por que um Pokémon do tipo grama, veneno tem melhor maestria sobre o movimento do tipo fogo do que ele? E por que ele está usando esse movimento? Esse movimento só o ajudaria a maximizar seu verdadeiro potencial. Venusauro então usou o chicote de cipó. 6 videiras saíram de seu corpo e vieram correndo em direção a Arcanine. Arcanine desviou do movimento e avançou. Seu corpo agora estava coberto de fogo. Ele estava usando Roda de Fogo. Roda de Fogo era um ataque do tipo carga que também aumentava a velocidade do usuário. Mesmo com o aumento da velocidade, ele conseguiu desviar do ataque perfeitamente. De repente, 2 videiras saíram do chão e tentaram agarrar Arcanine. Ele mal desviou do ataque e avançou. 2 lanças afiadas de madeira penetraram suas 2 patas dianteiras. Venusauro tinha usado tronos de madeira e 2 delas perfuraram Arcanine. Arcanine sabia que estava em um estado terrível, então pulou e pegou aquelas lanças. Um pedaço de chamas apareceu no ar e suas patas tocaram aquelas chamas e pedaços semelhantes de chamas apareceram no ar abrindo caminho para Arcanine correr no ar. Ele seguiu aquelas manchas de chamas e se moveu para trás e criou uma distância. Ele abriu sua boca e cuspiu o lança-chamas que estava indo diretamente para Venusauro. 2 bolas de luz amarela vieram sobre a cabeça de Venusauro e dispararam isso na forma de um raio. Esta era a versão atualizada do raio solar. Um desses raios colidiu com o lança-chamas. O poder de lança-chamas era maior e superou o raio solar. O fogo restante que havia vencido o raio solar veio correndo em direção a Venusauro e atingiu Venusauro em seu rosto. Roar! Gritou Venusauro, mas não estava gravemente ferido. Sua habilidade oculta Clorofila o ajudaria a resistir a ataques do tipo gelo e fogo. A batalha continuou por mais 12 minutos. A batalha foi longa porque ambos tinham movimentos de cura. Arcanine tinha Sol da Manhã, que o ajudaria a se curar durante a luz solar forte e havia 3 bolas de sol no céu, excluindo a original. Venusauro também tinha muitos movimentos de cura. Ele não conseguia usar Semente Sanguessuga ou Chicote Sanguessuga, porque Arcanine era muito rápido e ele conseguia desviar da maioria dos seus ataques. Mas ele tinha Síntese e Restaurar. Esta batalha foi a batalha de ataques poderosos e chamativos, mas quem poderia segurar por muito tempo? Arcanine usou Presas de Fogo, que era a versão mais forte de Triturar, com tipo de fogo dentro dele. Triturar já era um movimento poderoso. Então, um movimento mais poderoso que Triturar, que poderia queimar o inimigo, era muito poderoso. Arcanine também era muito bom em manipular energia do tipo fogo. Ele usava Onda de Calor continuamente e deixava a arena de batalha muito quente. Isso dificultava as coisas para Venusauro. Venusauro também usou Terreno de Plantas e Aromaterapia em si mesmo para combatê-lo. Finalmente, por alguma sorte, Arcanine foi envenenado. Venusauro usou Pó Venenoso, tanto que ele subiu para 45 e agora também cobria uma grande área. Depois disso foi fácil. Os poderes de cura de Venusauro eram muito maiores que os de Arcanine, porque ele tinha treinado nele por um longo tempo. Axel percebeu que o poder de ataque de Venusauro era menor que o de Arcanine, o que não foi nenhuma surpresa porque ele focava principalmente em movimentos de cura e status. No entanto, ele também queria que Venusauro tivesse um bom poder de ataque. Raio Solar, Folha Navalha, Tronos de Madeira e Controle de Campo de Venusauro tem um poder de ataque poderoso, mas como ele começou a treinar com eles recentemente, não era muito eficiente nisso. A maioria dos movimentos de ataque de Arcanine faria contato, mas o movimento de ataque de Venusauro erraria na maioria das vezes. Axel percebeu que precisava treinar seriamente Venusauro em movimentos de ataque e que ele deveria ter bastante experiência nisso. A batalha foi longa, mas Venusauro venceu no final. Mesmo que a maioria de seus movimentos de ataque tenham falhado, ele tinha uma habilidade de cura poderosa, que podia usar várias vezes e também tinha movimentos de status como Pó Venenoso e Pó do Sono que determinavam a batalha. Venusauro venceu a batalha e irá para o próximo estágio. A segunda batalha começará depois de algum tempo, anunciou Agnes.
Scizor contra Alakazam. A batalha mostrou que a experiência importava. Scizor era muito velho e, embora não pudesse lutar ou treinar por muito tempo, era mais experiente que Alakazam. Alakazam era um bebê quando Scizor era um elemental, mas depois que foi permanentemente ferido, Alakazam começou a se erguer e agora estava muito perto de atingir o posto de rei. Alakazam obviamente venceu a batalha no final, mas a batalha continuou por 15 minutos. 15 minutos era muito tempo para uma batalha terminar. Alakazam era mais forte que Scizor em todos os aspectos, mas Scizor era um Pokémon muito prático e experiente. Ele fez de tudo para vencer a batalha. Mesmo que não pudesse treinar por 13 a 14 anos, ele aprendeu muito, viu muitas batalhas e se imaginou nessas batalhas. Scizor era muito rápido. Embora Alakazam tivesse teletransporte, ele foi capaz de desviar da maioria dos ataques. Ele usou tudo a seu favor e fez o melhor que pôde. Se ambos tivessem o mesmo nível de poder e maestria de movimento, Alakazam teria perdido com certeza. Depois que a batalha terminou, todos, até mesmo as pessoas da multidão, ficaram um pouco assustados com Scizor. Ele era perfeito em tudo que fazia. Ninguém queria mexer com ele e Axel podia ver que ele havia conquistado o respeito perdido. Mamoswine contra Gogoat. A batalha foi um pouco longa, cerca de 10 minutos, mas Gogoat fez um trabalho fantástico e venceu a batalha. Ambos usaram seus movimentos de predomínio e movimentos de efeito de área. Estava chovendo muito forte com granizo, mas também estava ensolarado do outro lado do céu. As gramas estavam mais vivas e vários raios solares foram usados. Mamoswine trabalhou duro em seus movimentos defensivos e foi por isso que conseguiu segurar por muito mais tempo. Mamoswine teria vencido a batalha, mas Gogoat usou seus movimentos de ataque de uma maneira interessante. Ele usaria folha de navalha, combinando-a com juramento de grama, tornando-a mais mortal. Ele também usaria planta de frenesi e controle de campo. Ele se concentraria principalmente em planta de frenesi e usaria apenas controle de campo quando necessário. Isso diminuiu seu consumo de resistência para um bom nível. A batalha foi muito acirrada, mas Gogoat finalmente venceu. A primeira rodada terminou e os lotes foram sorteados novamente. 1. Nidoking contra Alakazam. 2. Gogoat contra Beedrill. 3. Venusauro vai para a próxima fase. Houve um descanso de 1 hora e as vendas de comida e bebida começaram a disparar. Desta vez, a mãe e a irmã de Axel estavam prontas e se saíram muito bem. Os Pokémons também foram muito prestativos. Axel pensou que isso também poderia ser um empreendimento comercial muito bom. Em seguida, ele começaria com ingressos, um estádio apropriado para as pessoas assistirem à batalha, grandes telas de TV e comentaristas, comida e bebida, e todas as coisas necessárias para uma competição de batalha comercial. A primeira rodada acabou e agora vamos para a segunda rodada. Quem você acha que venceria? Nidoking ou Alakazam? Vamos ver para descobrir. Nidoking contra Alakazam. Essa batalha foi muito importante para Axel. Um foi seu primeiro Pokémon, que ele treinou por muitos anos sem a ajuda do sistema. Outro foi seu primeiro Pokémon oficial, que ele treinou com a ajuda do sistema desde o começo. Ambos os Pokémons eram próximos ao seu coração. Alakazam estava lá quando Axel ainda era criança. Eles compartilhavam muitas memórias queridas. Enquanto Alakazam era como um amigo ou um irmão mais velho de Axel, Nidoking era como uma criança ou irmão mais novo de Axel. Axel tinha 13 anos quando Nidorino tinha apenas 3 meses de idade. Ele o viu crescer e se tornar um Nidoking tão poderoso. Axel se sentia orgulhoso sempre que via a constituição forte de Nidoking, porque ele estava com ele durante toda a jornada. O mesmo era verdade para Alakazam também. Axel o viu crescer e se tornar um poderoso Pokémon de nível elemental. Então, ele sabia que não poderia escolher nenhum lado, no entanto, ele queria prever quem venceria. Se Nidoking não tivesse evoluído, havia uma grande chance de perder essa batalha, mas depois da evolução, ele se tornou muito poderoso. Então, Axel não sabia dizer quem venceria. Capítulo 428. Axel olhou para a página de status de Alakazam depois de um longo tempo. Nome do Pokémon, Alakazam, idade 8 anos. Apelido do Pokémon, Light. Rank do Pokémon, Pseudo-Rei. Capacidade, sincronizar, dominado. Habilidade oculta, guarda mágica, 90%. Potencial, roxo. Saúde, 5.000. Ataque, A mais agilidade, S++. Defesa, B++ ataque especial, SS. Defesa especial, S++. Núcleo, psíquico, masterizado. Poder oculto, psíquico, 80%. Itens, pulseira psíquica. Houve muitas mudanças em suas estatísticas. A maioria de seus movimentos ultrapassou o limite e condições de aumento de classificação também ocorreram. Axel só queria que sua agilidade e defesa especial estivessem na classificação SS. Seu ataque especial já estava na classificação SS. Axel observou as mudanças nos movimentos. Mente calma, Alakazam nível 40, pode ser usado muito rápido durante a batalha. Nível 45, pode ser usado 4 vezes agora. Nível 50, poderia usá-lo subconscientemente como um processo contínuo. Confusão, Alakazam nível 40, 10% de chance de confundir o alvo, até 50% de chance de confundir o alvo. Recuperar, Alakazam nível 40, recupera 40% da saúde máxima apenas uma vez. Nível 45, recupere 50% da saúde máxima apenas uma vez. Manipulação elemental, Alakazam nível 40, as lanças e espadas podem detonar e criar mais poder.
Nível 45, agora é semissólido. O tipo de luta também é adicionado e nível 50, agora ele pode criar uma armadura semissólida para se proteger. Nível 55, pode girar os escudos e colocá-los como uma armadura que é muito flexível. Nível 60, usar metal para aumentar a solidificação, o que aumentaria ainda mais o poder do movimento. Telecinese maior, Alakazam nível 40, com isso Alakazam pode mudar a direção do ataque com pressão de ar. Nível 45, agora também é possível criar um vácuo ao redor do oponente, impedindo de respirar. Aprimorar, Alakazam nível 40, 5 segundos aumentado para 10 segundos. Teletransporte, Alakazam nível 40, teletransporte várias pessoas. Nível 45, pode se teletransportar até 20 km. Lança-chamas, Alakazam nível 40, pode mudar a forma do ataque, tornando-o mais afiado. Raio, Alakazam nível 40, pode mudar a forma do ataque, tornando-o mais nítido. Subir de nível em lança-chamas e choque do trovão também aumentou o nível em manipulação elemental. Manipulação elemental, agora estava no nível 64, que pode ser o nível mais alto que qualquer Pokémon de Axel já alcançou. Nível 50, mente calma, era muito bom. Isso poderia deixar Alakazam usá-lo subconscientemente mesmo durante a luta. O efeito não seria tão bom quanto usá-lo normalmente, mas como ele estaria usando subconscientemente, ele se acumularia e ficaria mais forte se a batalha durasse. Ele também aprendeu um novo movimento, rejeitar. Rejeitar, fazer o inimigo se sentir mais fraco. Essa era uma descrição vaga, mas poderes psíquicos podiam fazer muitas coisas e também podiam fazer um Pokémon se sentir mais fraco. Isso geralmente os deixaria lentos e fatigados, o que seria muito crucial em qualquer cenário de batalha. Que a batalha comece. Nidoking deu um rugido enorme e a areia começou a se formar alto. Tempestade de areia estava acima do nível 40 agora, então era muito rápido e mortal. Alakazam não cometeu o erro de ficar no chão e estava voando levemente no ar. Seus olhos brilharam em roxo e uma tela apareceu ao lado dele e ao lado dele. Esta era a tela de luz, e defenderia o Pokémon com um ataque especial. Tela de luz, estava agora acima do nível 40. Embora Alakazam estivesse coberto pelo movimento da frente e de trás, não estava coberto do lado direito e esquerdo. Então, ainda foi afetado pela tempestade. Então todo o corpo de Alakazam se iluminou em luz roxa e uma armadura feita de eletricidade cobriu todo o seu corpo. Embora a armadura parecesse ser feita de corrente elétrica, ela parecia sólida. Havia um toque de metal na armadura também. Parecia muito chamativa. 5 lanças feitas de raios amarelos surgiram do nada e foram em direção a Nidoking. A essa altura, Nidoking já havia criado o veneno giratório com a ajuda de seu substituto e atacado. Veneno giratório foi o movimento mais destrutivo de todos os Pokémon do time de Axel. O poder do movimento podia ser visto pelo impacto massivo. O campo de treinamento tremeu e todos puderam sentir os joelhos tremerem. Foi como um mini terremoto. Quando a poeira baixou e os destroços e a fumaça foram dissipados, Axel pôde ver que Alakazam estava ferido e ainda estava flutuando. Ele podia ver que sua armadura estava totalmente desintegrada e, em vez dela, havia feridas e sangue por todo o corpo. No entanto, Nidoking não estava em lugar nenhum. Ele olhou ao redor e viu que Nidoking estava lá na esquina. Ele também estava muito ferido pelo impacto. Esta batalha havia tomado uma interessante reviravolta de eventos. Ambos se machucaram após a primeira luta. Nidoking então começou a usar suas mãos para fazer outro veneno giratório. Alakazam não deixaria isso acontecer novamente. Ele imediatamente usou a combinação de trovão e manipulação elemental para criar um movimento poderoso e derrubou Nidoking. Embora o movimento tenha se tornado muito rápido, ainda era mais lento que o ataque de Alakazam. Este foi um ataque poderoso e outro impacto enorme ocorreu. O campo de treinamento era enorme, mas não era grande o suficiente para suportar 2 desses impactos enormes. A fumaça e a poeira se dissiparam novamente e agora Axel podia confirmar que Nidoking finalmente havia desaparecido. Para onde tinha ido? Alakazam também estava muito confuso. Ele vaporizou seu amigo? Isso não seria possível porque o ataque não foi tão mortal a ponto de ferir Nidoking gravemente. De repente, o chão tremeu e um Pokémon enorme saiu do chão. Ele pulou alto para alcançar Alakazam, estendeu sua mão direita, fechou-a e deu um soco na bochecha direita de Alakazam. A força do impacto foi tão grande que Alakazam caiu no chão com um estrondo. Quem saiu do chão foi Nidoking e o movimento foi golpe baixo. Golpe baixo era um movimento de ovo de Nidoking, mas Axel nunca o treinou nesse movimento porque antes, ele não tinha mãos, ele tinha patas. Axel não sabia como ele foi capaz de aprender esse movimento como um movimento de ovo, mas quando ele evoluiu para Nidoking, ele foi capaz de treinar esse movimento suavemente. O movimento era um movimento prioritário e era muito poderoso. Nidoking era um Pokémon pesado e tinha muitos poderes em seu punho. Também era um movimento do tipo escuro e era super efetivo contra Alakazam. Axel então olhou para Nidoking e ele parecia estar perfeitamente bem. Não havia nenhum arranhão em seu corpo. Então, o que aconteceu com aquele Nidoking ferido antes? Axel então percebeu o que tinha acontecido. Quando os primeiros movimentos conectaram, Nidoking usou o cavar, e ele foi para dentro enquanto seu substituto levou o golpe. Alakazam usou seu poder que consumiu muita resistência e então ele saiu para acertar um golpe sólido. Alakazam se levantou com dificuldade e uma luz branca cobriu seu corpo. Lentamente seus ferimentos e feridas começaram a fechar e ele começou a se curar. Axel podia ver que Alakazam parecia muito melhor do que antes. Ele usou o recuperar, que recuperava diretamente 50% do HP, mas só conseguiu fazer isso uma vez. Nidoking não perdeu tempo e pulou e bateu no chão com o pé. O chão rachou e ele começou a se separar tentando levar Alakazam com ele. Alakazam voou apressadamente no céu, mas foi impactado pelo ataque.
Era a fissura. Axel podia ver que Nidoking tinha escassamente qualquer movimento do tipo veneno, e ele se apropriou de sua tática de batalha. Alakazam havia dominado sua habilidade sincronia, que também deixaria Nidoking envenenado se ele fosse envenenado. Era uma habilidade irritante e Nidoking não queria ser envenenado. A batalha continuou por mais alguns minutos. Nidoking começou a usar bomba de lama, que tinha se fortalecido muito. Ela explodiria e parte dela também grudaria no corpo e com a ajuda de endurecimento de areia, ela ficaria sólida e isso prejudicaria a agilidade do inimigo. Alakazam também não estava sentado quieto. Ele usou confusão várias vezes. Nidoking desviou de alguns deles e alguns deles também o acertaram, mas um deles o deixou confuso. Alakazam aproveitou e começou a lançar lanças de trovão e lanças de fogo. No entanto, Nidoking era inteligente. Ele usou diretamente cavar e entrou e não saiu até que estivesse fora da confusão. Jin. A escavação de Nidoking subiu para o nível 45. Nidoking agora podia ficar no subsolo por 5 minutos. A batalha foi interessante. Nidoking também usou bolas de veneno, que eram rápidas e agora ele podia usar 6 delas instantaneamente. Algumas delas atingiram Alakazam, mas ele também havia recriado sua armadura. Após a marca de 10 minutos, o deus Alakazam envenenou. Nidoking havia diluído ativamente o veneno, mas não era muito bom nisso. Veneno giratório, depois que ele explodisse, liberaria veneno em forma gasosa e bola de veneno, também faria o mesmo. Depois que o deus Alakazam foi envenenado, ele imediatamente usou sua habilidade e Nidoking também foi envenenado. No entanto, Nidoking conseguiu lidar com o veneno muito melhor que Alakazam. A batalha continuou por mais alguns minutos, mas Nidoking venceu com o último soco fatal no rosto. Nidoking venceu a batalha. Passaria para a próxima rodada. Gritou Agnes e a multidão aplaudiu sua vitória. A cidade sabia que esses dois pokémons eram muito próximos de Axel, e eles tinham mostrado grande desempenho. Axel também ficou muito surpreso que Nidoking tinha vencido. Ele amava os dois, mas se ele olhasse para seus poderes de batalha, Alakazam deveria ter vencido, mas isso não aconteceu. Nidoking usou tudo a seu favor. Alakazam tinha a habilidade de transferir condições de status, então Nidoking tinha que ter cuidado com ataques do tipo veneno. Ele também podia voar e era muito rápido. Isso significava que Nidoking não podia usar movimentos do tipo terrestre como terremoto ou fissura, mas ele ainda venceu. Ele ficou muito feliz com sua vitória. As enfermeiras começaram a examinar os dois e descobriram que não havia ferimentos graves. No entanto, ambos precisavam de um dia de descanso para lutar novamente. Axel estava bem com isso. Gogoat e Beedrill agora estavam prontos para lutar. Gogoat não tinha nenhum desejo de se exibir, mas queria ver o quão poderoso ele era comparado a Beedrill. Assim como antes, nenhum deles usou seus movimentos pré-domínio. Usar movimentos pré-domínio seria incrivelmente desgastante e não duraria muito. Eles tinham acabado de começar a treinar e não tinham dominado direito. Gogoat usou o domínio grama e então o escorregador de grama. Ele também usou o controle de campo e outros movimentos como folha navalha e chifre sanguessuga. Beedrill também não iria ficar parado. Começou a usar diferentes variações de cordas. Também aprendeu alguns movimentos novos e se tornou muito proficiente em usá-los. Ambos estavam no auge da classificação de Pseudo-Rei e ambos eram igualmente poderosos. Axel não conseguia nem determinar quem venceria a batalha. A multidão estava animada com a batalha e alguns torceram por Gogoat, enquanto outros torceram por Beedrill. Também era muito louco para qualquer pessoa ver um Beedrill brilhante que era tão grande. Ninguém sabia que um Beedrill poderia ser tão poderoso. Embora a batalha tenha durado 9 minutos, Beedrill sabia que estava perdendo. Então assumiu um grande risco e ativou seu movimento pré-domínio, domínio de inseto. Gogoat também usou seu domínio de grama, e os poderes de ambos aumentaram drasticamente. No entanto, finalmente Gogoat levou a vitória. Foi quase uma batalha equilibrada, mas Gogoat venceu com sua boa defesa e seu poder de manipular seus arredores. A segunda rodada do Pseudo-Rei acabou. Restam apenas 3 Pokémon. Quem você acha que venceria? Nidoking? Alakazam? Ou Venusaur? Teremos que ver isso, mas primeiro vamos sortear para a terceira rodada. Os sorteios foram feitos e o resultado saiu. Classificação de Pseudo-Rei. 1. Venusaur contra Gogoat. 2. Nidoking avança para a próxima rodada. Se Nidoking tivesse que lutar, Axel teria marcado para o dia seguinte, mas Gogoat não estava muito ferido e conseguiria lutar depois de 1 hora. A comida e as bebidas foram servidas novamente e as pessoas estavam ansiosas pela luta. Entretanto, a batalha terminou em menos de 2 minutos e Venusaur venceu. Ponto de vista do Pokémon começa. Você acha que pode me vencer? Perguntou Gogoat. Não, mas não vou desistir, disse Venusaur. Bom, você ainda tem esse fogo em você. Agora, me mostre seus melhores movimentos, disse Gogoat. Venusaur começou com o terreno de plantas, e Gogoat respondeu com seu próprio terreno de plantas. Então ele usou tronos de madeira que foi perfeitamente esquivado por Gogoat. Gogoat então usou o dia ensolarado, e Venusaur usou seu próprio dia ensolarado. Venusaur então usou o raio solar, e foi contra-atacado e esquivado pelo raio solar de Gogoat. A batalha continuou por 1 minuto e Venusaur sabia que Gogoat estava apenas brincando com ela. Gogoat estava no auge da classificação Pseudo-Rei e Venusaur tinha acabado de subir de classificação. Venusaur tinha uma base muito sólida, então era poderoso mesmo tendo acabado de subir de nível, mas não era tão poderoso quanto Gogoat. Eu posso ver que você quer lutar e vencer. Eu vou desistir dessa batalha, disse Gogoat. Por que você faria isso? Perguntou Venusaur.
Garoto, é só competição e eu nunca quis lutar e provar a mim mesmo. Eu te ensinei muito e você se saiu bem. Eu só queria verificar se você está falando sério. Então lute com Nidoking e veja o quão poderoso você se tornou. Fim do ponto de vista do Pokémon. Foi assim que Venusauro venceu a batalha e agora lutaria com Nidoking na rodada final. Venusauro venceu a batalha e agora lutará com Nidoking na rodada final. No entanto, isso seria amanhã. Amanhã seria a batalha final pelo posto de Pseudo-Rei e também pelo posto de Rei. A competição terminará amanhã. Obrigado a todos por terem vindo aqui.